Bom dia, gente. Muito legal estar aqui com vocês. O Rio de Janeiro sem nenhuma demagogia, porque tudo que a gente fala, parte do que a gente fala, aliás, é gravado e a gente viaja muito pelo Brasil, então a gente não pode falar isso para qualquer um, né? Mas o Rio de Janeiro realmente é o nosso lugar preferido no mundo. A gente tem um apego emocional muito grande, tanto individualmente quanto na nossa trajetória profissional. Edu, São Paulo está muito mais quente do que aqui, com a desvantagem da praia, da topografia, né? Então isso para a gente não é um problema. Obrigado pelas palavras maravilhosas, obrigado pelo convite. O Casa Shopping é um parceiro antigo dos Decornautas. Antes mesmo da gente ter esse nome, a gente já fez muitas coisas aqui. Obrigado, Flávia, obrigado a todo mundo. É um prazer imenso. A gente nunca substituiu o Eduardo e o Vair. Eu preciso fazer uma correção aqui, porque seria impossível. Eles têm um domínio e uma técnica de decoração, uma cultura em decoração que são muito raras. E eles estão entre os nossos professores, e eu sempre falei isso, sempre escrevi isso. Muitas palavras que são atribuídas a mim, eu aprendi com o Vair, né? E tem coisas que viraram jargões meus, né? Acachapante, de ego para cego, a diferença é um C. E eu uso muito essas coisas, porque é um cara que realmente me ensinou muito. Eduardo também, desde os tempos de Etiqueta D, Gabinete D, estivemos juntos em São Paulo, estivemos juntos no seu périplo nordestino. Então é uma trajetória longa aí, em que a gente compartilha muitas vezes, quase sempre aliás, das mesmas opiniões, porque é um olhar um pouco mais crítico, que é muito raro, né? Esse mercado ele está muito acostumado com a adulação. E a gente resolveu escrever sobre arquitetura por muito amor e respeito a essa profissão, não por outro motivo. Então, começa sempre por aí. A gente acha que a crítica salvou, por exemplo, o cinema nacional, senão até hoje a gente estaria na chanchada. A crítica colocou a gastronomia brasileira no radar mundial. A crítica também salvou a música brasileira. A crítica salvou a moda, né? Inclusive ela precisa ser resgatada de novo, né? Exatamente. O teatro. Então, esse olhar crítico ele é fundamental no sentido de não ser uma verdade absoluta, porque, é claro, nenhum crítico é dono de uma verdade que não seja sua, e a gente começa criticando sempre colocando essa consideração na frente, né? Isso nos tornou muito amados no mercado e um pouquinho odiados também. Eu espero que mais amados do que odiados, né? Mas é uma carreira que começou há muitos anos, há quase 25 anos. Eu nunca fiz outra coisa, né? Eu estudei jornalismo e estudei cinema, não cheguei a me formar em cinema. E eu sempre apliquei o que eu aprendi em cinema dentro da minha profissão. Daí essa relação com as imagens que a gente tem, né? Eu comecei como foca, como estagiário na Casa Vogue, de onde eu saí como diretor de redação 10 anos depois. Quando a Clarissa Schneider saiu, eu fiquei no lugar dela um ano, depois recebi um convite para criar uma revista, que foi o Casa, que foi uma revista que foi uma grande referência. Depois reposicionamos a Casa com K, já de volta com o André, que tinha começado comigo, na Vogue, depois foi criar um caminho na moda. Depois fizemos a Giz, depois a Pops, que hoje, graças a Deus, é uma das revistas mais premiadas do Brasil. Nós ganhamos 3 anos consecutivos o prêmio de melhor revista pela Bienal Latino-Americana de Artes Gráficas. Isso não é pouco, né? Mas também a gente reconhece as derrotas. Esse ano a gente perdeu o prêmio. A gente não ganhou. A gente perdeu, vai. Vamos assumir. Mas nós somos a única revista que tem essa condecoração, né? Além de outros prêmios internacionais, felizmente a Pops é uma revista que reverberou demais. E a gente é muito feliz de poder assinar esse título. Além da Pops, a gente faz a Forbes Life Design, que são 2 edições por ano. E claro que é um título da Forbes mãe, da Forbes, que é uma das revistas mais tradicionais do mundo, mas é uma revista totalmente voltada para as artes plásticas, para o design e para a arquitetura. Vale a pena vocês conhecerem. A próxima edição sai agora em setembro, mas tem uma edição, sai agora em outubro, mas tem uma edição nas bancas. Como o Alex ia dizendo, a nossa cerne, né, a nossa origem, eu sou o André,
é o jornalismo, é a palavra escrita, que a gente converte em diversas frentes, né? Como a direção criativa. Aqui a gente tem alguns exemplos de exposições que a gente fez curadoria para Design Weekend em São Paulo, que é o maior evento de design do Brasil, a maior mostra, né, duradoura de design do Brasil. E a gente teve a oportunidade de criar as maiores exposições da história da DW em termos de público e de repercussão de mídia. E aqui também tem alguns exemplos do produto que a gente faz agora, que é a Popsi, que é até um pecado chamar de produto, porque ela é uma filha pra gente. É uma publicação impressa com mais de 450 páginas, que a gente lança mais ou menos umas 4 edições por ano, dependendo do ano. Quando teve o isolamento a gente não conseguiu. Esse ano foram só 2. Esse ano foram só 2, então a gente vai seguindo conforme o calendário do planeta Terra, que está um pouco alterado no momento. E aqui a gente tem também um momento grandioso da nossa trajetória, que foi a Elza Soares, né? A gente teve a oportunidade de dirigir algumas cantoras, ainda dirigimos por conta desse trabalho que transborda, né, da palavra escrita, da roteirização, e acaba desembocando até na direção artística de grandes espetáculos. Com a Elza Soares a gente foi parar na Times Square com essa foto, que foi a última foto que a Elza fez, né, antes de partir. E a gente também fez a direção artística do último espetáculo, que inclusive vai entrar agora no HBO Max, para as pessoas poderem assistir sob demanda. O último show da Elza Soares tem a nossa assinatura artística, toda a composição visual, figurino, palco, a direção visual inteira do espetáculo leva a nossa assinatura. E aqui também tem uma peça que a gente separou para mostrar a nossa relação direta com o design, que foi criada pelo Sérgio J. Matos a pedido do Alex. É uma cadeira que era experimental no momento que ela foi criada, ela não era para ser uma peça funcional, mas ela acabou fazendo tanto sucesso que ela foi parar até no programa da Ana Maria Braga, né? Virou cenário fixo do programa durante um ano. E ela é feita toda de colheres de pau, mais pra frente na palestra a gente... E foi premiada também internacionalmente, enfim, virou uma peça referência do design contemporâneo no Brasil, né? Com esse perfume regional. Então tudo isso para dizer que, embora a gente atue em várias frentes hoje, a nossa origem é sempre a roteirização, a palavra, o texto. A gente escreve desde criança, né? Eu não tenho uma memória de vida em que eu não escrevi, em que eu não li um livro. Então a nossa relação com isso é muito forte e a gente acaba multiplicando isso para várias frentes de conteúdo, né? Seja no nosso canal Decornauta, seja na Popsi, seja numa direção artística de um show, seja numa cobertura crítica de Casa Cor, que somos os únicos jornalistas do Brasil dedicados a isso no momento há mais de 10 anos. A crítica, é importante só estabelecer isso, ela não é um enxovalho contra ninguém, né? A crítica é só uma apresentação de um outro ponto de vista acerca de algo que foi apresentado. E a crítica, ela passa pelos nossos valores. Então a gente vai falar mais detalhadamente disso na palestra, porém a gente é contra algumas coisas. Por exemplo, a gente é contra a cópia. A gente é contra a cópia de objetos de design e isso faz parte do nosso processo de pensamento crítico. E da nossa coragem como críticos, porque nós fomos processados algumas vezes. A gente já foi Ganhamos processado. todas, graças a Deus, e uma ainda está tramitando, mas acontece. Porque o copiador, dada a fragilidade de leis de patentes no Brasil, ele sente muita vontade nesse papel. Aliás, o próprio Sérgio Matos hoje é o designer brasileiro mais copiado, formalmente, né? Pode haver outros que não divulguem ou menos conhecidos, mas o Sérgio Matos, ele é muito copiado. Porque ele conseguiu um status multimarcas, ele está presente em várias lojas pelo Brasil inteiro, e é um dos trabalhos mais novidadeiros que a gente viu nos últimos 15 anos, talvez, né? Novidadeiro com pé comercial, né? Porque outros novidadeiros que a gente aplaude em pé não aconteceram muito comercialmente. Eu vou citar alguns exemplos, inclusive, ao longo desse pequeno talk. Mas o Sérgio, o balanço IP que ele fez para Artefato, por exemplo, é uma peça copiadíssima, exaustão. É uma peça muito elaborada, é um objeto de desejo. Felizmente nós temos o privilégio de ter um no nosso jardim. Mas nós vimos numa feira isso, talvez 8 anos atrás, e uma réplica quase idêntica. Seria idêntica não fosse a matéria-prima tão ordinária, e era perceptível isso a olhos nus, né? E a gente fez essa crítica, a gente escreveu, olha, o trabalho do Sérgio
além de ser um trabalho muito original, é um trabalho com uma consciência social muito importante. O Sérgio ele, vai para as comunidades ribeirinhas trabalhar com ancestralidade de dinastias artesãs, que são passadas de pai para filho, do filho para neto, e bisavô já fazia. Ele pega esses saberes ancestrais, que variam muito conforme as regiões do Brasil, o Brasil com essas dimensões continentais, é um Brasil de muitos Brasis dentro, para usar um clichê, mas no Brasil profundo a gente tem inúmeras técnicas, maneiras diferentes, saberes diferentes. E o Sérgio ele foi pioneiro nesse trabalho de captação com uma pegada mais comercial. Antes deles a gente teve Renato Imbroise, a gente teve Marcelo Rosenbaum, também antes do Sérgio, e a pioneira de todas, que o Edu já citou aqui hoje, Janete Costa, que foi a primeiríssima arquiteta na Galeria dos Grandes a trazer o artesanato com status de high design, né? A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o Sérgio ele faz esse trabalho, que é um trabalho de conscientização, que além de preservar essa cultura, ele gera renda para essas comunidades que são muito carentes, né? Então, tem todo um trabalho de pesquisa, de prototipagem, esse especificamente levou 3 anos, e aí uma marca vai lá com alumínio vagabundo, uma corda náutica mais vagabunda ainda, e copia. Quando a gente fez essa crítica, o balanço se chama IP. E é uma peça linda, que inclusive reverberou internacionalmente em mercados que são menos tolerantes à cópia, porque a cópia é mundial, existe muito. E não me refiro só à China, eu me refiro à Europa, o maior produtor de móveis do mundo, que é a Itália, e ainda é o principal, apesar da excelência dos escandinavos, é um mercado em que se vê muita cópia, né? Mas essa marca, ela falou, mas foi o Sérgio que inventou a folha, foi o Sérgio que inventou o IP, né? Sendo que era uma interpretação dele da árvore totalmente customizada, totalmente lúdica, enfim. E processaram nós, e processaram o Sérgio, né? Então nós ganhamos, obviamente, depois vieram querer renegociar, mas existe, é um dos episódios que a gente enfrentou. Outros episódios... Só para complementar essa história, o dono da empresa que copiou o Sérgio depois de ter perdido o processo, abordou o Sérgio e falou para ele, vamos resolver isso, você assina essa peça para mim. E aí o Sérgio falou assim, como assim, eu vou assinar uma cópia do meu próprio trabalho? Então é esse o nível do raciocínio de alguns, não de todos, de alguns empresários brasileiros. Pois é, era a poltrona IP da Shopee, porque realmente eu que tenho licença poética de gordo, eu olho para um móvel e já sei se ele vai me aguentar ou não. Cadeira de churrasco eu já quebrei algumas ao longo do percurso. Aquele balanço não ia me aguentar, de verdade. Então é sobre isso, né? Ainda que fosse uma peça de qualidade, ela seria uma peça pirata mesmo assim. E cópia é roubo, gente, não tem outra palavra para definir, não. Não tem como firular isso. Com tudo isso que a gente contou, a gente preparou para vocês um conteúdo. Edu já falou, não quero saber de Milão, né, que é um assunto que todo mundo já esgotou. E como a gente vai a Milão ininterruptamente há muitos anos, a gente tem esse conteúdo também que é falar sobre as novidades da feira, sobre um outro aspecto que não é a tendência, né, porque a gente não gosta dessa palavra, a gente vai explicar por quê. Mas a gente, tudo que a gente faz, e não é pouco, exposições, parcerias com designers, revistas, livros, espetáculos musicais, tudo vem da arquitetura. É a nossa verve, foi onde tudo começou. Apesar do André ter trilhado esse caminho na moda, ele passou por todas as grandes publicações também, ele não contou, mas ele começou comigo na Vogue, fazia as matérias internacionais da Vogue RG, porque ele tem uma impecabilidade também para escrever em inglês e para entrevistar as pessoas em inglês. E aí ele virou repórter internacional da RG muito novinho, ele tinha 19 anos, ele nem tinha concluído a faculdade de jornalismo. E ele passou por grandes revistas, me abandonou, foi para outras revistas. A moda me sugou. E aí durante 10, 12 anos eu atuei em moda, como o Alex disse, à frente de algumas publicações, sempre na área de conteúdo, né? Quando eu trabalhei no São Paulo Fashion Week, eu atuava no site, na revista do São Paulo Fashion Week.
criando o plano editorial e as pautas que iam ser publicadas, como é que a gente ia abordar a moda. Existe um portal até hoje no ar chamado FFW, que é o maior portal de moda do Brasil. Ele foi criado por mim. O plano editorial todo dele foi pensado dentro dessa cabecinha, porque eu entendi naquele momento que ninguém no Brasil tinha um acervo de fotos de desfiles brasileiros para serem consultados. E a gente criou aquele site para que ele abrigue. Ele é até hoje o maior acervo de fotos de passarela do Brasil. Então tem todos os eventos que acontecem no Brasil, todas as semanas de moda do mundo. Você vai lá no ffw.com.br e encontra qualquer estilista de qualquer temporada, fotos de detalhes, enfim. A gente começou a criar esse conteúdo para que as pessoas que gostavam de moda não consumissem só roupa, mas consumissem o conteúdo de moda, que é o que os gringos fazem há muito tempo, né? É o que as grandes marcas aprenderam a fazer muito antes da gente. É gerar conteúdo a partir dos seus labels e não só roupas e etiquetas para serem compradas pelas pessoas. Então essa minha trajetória na moda foi aí de mais ou menos 10 anos, e eu voltei a trabalhar com o Alex quando a gente lançou a revista Giz. Pouco antes, né? A gente estava na Casa com K e aí eu migrei. Esse meu olhar de moda é muito presente no nosso trabalho, né? Tanto esse valor crítico que a gente traz tem a ver com esse meu histórico de moda, porque eu tive contato com críticas de moda muito cedo na vida e entendia que o design não tinha isso, e sempre conversei com o Alex sobre, né? Por que não existe isso na arquitetura? Por que no design ninguém fala sobre um objeto que foi lançado ou sobre um projeto que um arquiteto desenhou? Por que ninguém opina? E a gente começou a exercitar isso muito a partir também desses inputs que eu trouxe do mundo da moda, que quem gosta de moda sabe disso. Eu costumo dizer que a moda está pelo menos uns 5 anos na frente. É como se fosse uma bola de cristal. As pessoas que atuam em moda são muito aceleradas, são muito visionárias, elas sempre estão enxergando que a moda tem esse consumo muito rápido, né? Você troca muito fácil de roupa, muito rápido. Então ela precisa responder a isso. E você não troca de sofá com a mesma dinâmica, e eles são bens de consumo muito mais caros. Claro que eu não estou comparando com uma bolsa Hermès de 70 mil reais. Mas você, por exemplo, não coleciona casas, as pessoas colecionam bolsa, colecionam sapato, enfim. Então o consumo da moda, ele demanda por trás disso essa galera super antenada o tempo todo. Então acaba sendo uma bola de cristal. Quando você olha, por exemplo, dá um exemplo qualquer, a Balenciaga fazendo um boné todo destruído, uma roupa toda rasgada, e aí ninguém entende direito isso, é uma previsão já deles, de como vai ser esse mundo em que a gente vive, de que a gente vai ter que começar a reutilizar as roupas que a gente produziu, porque a gente não vai mais poder produzir em algum momento, ou a gente vai ter que diminuir dramaticamente a quantidade de itens produzidos por uma questão evidentemente ambiental. Então a moda, ela acaba lançando esses rojões, né, esses sinaleiros, e quem está atento e consegue enxergar isso acaba tendo o benefício de uma visão de futuro. Mas a moda também drena por conta disso, né? Ela demanda uma energia muito grande, que acabou me esgotando um pouco, e no design eu me encontrei mais estável e equilibrado na arquitetura. A arquitetura é muito mais sobre isso para a gente, né? Que não somos arquitetos, nós não temos essa formação, e a gente nunca faz críticas técnicas, porque não é do nosso pecúlio e não é do nosso conhecimento. As críticas que a gente faz são sempre embasadas em pesquisas, em movimentos essenciais para a continuidade da espécie, né? Estão sempre associadas ou à originalidade, à defesa da propriedade intelectual, porque hoje em dia muita gente acha que tudo nasce no Pinterest e no Instagram, né? A globalização trouxe isso, trouxe uma vantagem para os copiadores. Então é muito fácil você ter contato imediato com coisas que foram projetadas anteontem no Japão. E a arquitetura é muito mais sobre essas coisas, sobre esses elementos, do que sobre os princípios cartesianos, por exemplo, do que Arquimedes, do que Pitágoras. Então, a gente acha... Eu plagiei uma frase da... Plagiei não, eu parodiei uma frase que eu ouvi de um grande maestro uma vez, que a música era mais sensível de todas as artes. Na época eu dirigi o Memorial da América Latina, e eu falei, eu discordo. E olha que sou apaixonado por música, muito apaixonado. Pensei em trabalhar com isso, inclusive, antes de trabalhar com isso, que aconteceu mais recentemente. Mas nós achamos, André e eu, que a mais sensível de todas as artes é a arquitetura. Não existe nada mais humano do que o exercício de projetar para alguém, de interpretar alguém, decodificar alguém, e decidir quantos passos essa pessoa
vai dar do seu vaso sanitário até a sua cama, né? A ergonomia da criatividade, como ela vai produzir mais no seu trabalho, como ela vai viver melhor, mais integrada com a sua família, como ela vai exorcizar seus demônios, recebendo em casa ou relaxando em casa. Por tudo isso, nós consideramos a arquitetura de longe a mais humana de todas as artes. E aí a gente enxerga a arquitetura como habitáculo, receptáculo, sustentáculo, oráculo e espetáculo. Mas o que é arquitetura, né? O Gustavo Pena, um grande arquiteto mineiro, que é filho inclusive de um engenheiro que participou da construção de Brasília, junto de Lúcio Costa e Niemeyer. O Gustavo Pena uma vez disse pra gente assim, uma cena muito curiosa: imagina que você está nu num lugar descampado. Qual é a sua primeira atitude se você acordasse nu num lugar descampado? Eu ia fazer uma selfie. No Tinder. A primeira atitude é você procurar abrigo. O primeiro gesto humano, o instinto humano é buscar o abrigo, é tentar voltar para a caverna, é tentar se proteger desse sistema que a gente considera até separado da gente, que é o meio ambiente. E aquilo tocou a gente profundamente, assim, de... A arquitetura é isso, né? Ela é um habitáculo, ela é um receptáculo, um sustentáculo da vida. Mas ela não é só isso. Então a gente abre a nossa palestra com essa pergunta e já com uma resposta de um grande mestre da arquitetura, o Tadao Ando. A arquitetura não é sobre o espaço, mas sim sobre a luz. Todo grande arquiteto lida com o vazio e com o preenchido, sobretudo os arquitetos japoneses, né? Eles trabalham muito bem isso, esse jogo entre vazio e preenchido. Muitas vezes o vazio na arquitetura japonesa, ele compõe o espaço mais do que o preenchido. Isso é até filosofal, né, de se pensar, um pouco existencial, terapêutico. Mas é um fato, a arquitetura é um lidar com a luz. Como é que você lida com a luz do sol ou com as luzes artificiais que a gente cria para poder ter mais funcionalidade na nossa vida? Todo projeto bom de arquitetura é um projeto que leva em consideração o jogo de luz e sombras. Basicamente é isso. Mas essa resposta é muito técnica, então a gente vai passar nesse capítulo por esta resposta, por esse conceito de arquitetura, para depois começar a investigar um pouco mais o que é de fato a arquitetura para além das pranchetas matemáticas. A luz, evidentemente, é protagonista nesse projeto do Ingo Maurer lá em São Paulo. Ingo Maurer já se foi um grande designer luminotécnico. Foi o papa da iluminação, na verdade. Considerado exatamente uma referência planetária. E essa é a única construção arquitetônica que ele fez na vida, no mundo. Não existem dois projetos de arquitetura do Ingo Maurer, existe um e ele fica em São Paulo. É uma loja de iluminação chamada Fase Iluminação. Ele tinha uma relação muito próxima com a dona dessa loja, a Aristela, que é uma querida amiga, e a Aristela convenceu o Ingo Maurer a desenhar esse prédio e ele topou. Inclusive essa luminária aqui na frente também é dele, é um ovo todo rachado, por dentro do qual sai uma luz. Então ele tem aí uma coisa até de fecundação, de gestação, de surgimento da vida, e ao mesmo tempo é um objeto funcional. Esse ovo, inclusive, numa escala muito maior, ele seria o pavilhão da iluminação em Iotim, também adaptado pelo próprio Ingo Maurer. Ingo Maurer chegou a fazer esse projeto, apresentar em Milão, estávamos lá uns 6 anos atrás, talvez 7, e foi construído um lago. E esse ovo seria pousado, esse ovo galeria seria pousado em cima desse lago. O lago está lá, infelizmente ele se foi e o projeto nunca foi concluído. A gente tem esperanças que seja um dia, porque realmente é espetacular. Você acessa por uma escada muito discreta, posicionada, uma prancha e uma escada posicionadas atrás, e ele tem essas rachaduras por onde vazava essa luz. Também nessa escala arquitetônica, monumental. Era impressionante, um dos projetos mais impressionantes que a gente já viu. Aqui tem um outro projeto também do Tadao Ando, em que ele demonstra aí o uso da luz com uma sabedoria, uma sensibilidade absurdas. É uma igreja onde a cruz é desenhada por um rasgo na arquitetura super brutalista que ele projetou, né? O cimento desenha a própria cruz dependendo do momento do dia, né? Porque se o sol também não está batendo, essa cruz fica invisível. E é um exemplo muito forte de como a luz e a sombra desenham não só o espaço, mas desenham o entendimento até emocional do espaço. Porque é uma foto impactante, é uma cena impactante. As pessoas, quando entram nessa igreja, elas são tomadas por essa energia que é basicamente luminosa. A arquitetura não tem nada, são paredes retas, são blocos de concreto.
A inteligência está no uso da luz e da sombra. Resumindo, a arquitetura é tudo sobre luz. Aqui nesse outro exemplo do arquiteto mexicano, o Miguel Ángel Aragones, a gente tem a transição do ambiente, de dia e de noite, para demonstrar que a luz artificial também redesenha o entendimento emocional da arquitetura. De dia a casa, ela parece até um projeto no Brasil, mas não é no México, com esse jardim que invade ela e os elementos da arquitetura interagindo, luz, sombra, reflexo no espelho d'água. De noite é outra coisa, é como se fosse um outro projeto de arquitetura. E basicamente é a luz que ele trabalha aqui, e mais nada. Tem algum luminotécnico aqui? Não. Geralmente tem. Ou tem algum muito tímido. Mas a luz pode acabar ou salvar um projeto, né? Vocês sabem disso. Aqui o Alberto Campo Baeza, que também trabalha como ninguém esse jogo de preenchidos e vazios e usa a luz do sol como elemento protagonista em todos os seus desenhos de arquitetura. Essa casa se chama Domus Áurea e é um exemplo muito racional de arquitetura, muito geométrico, muito minimalista, mas também muito impactante, né? O ser humano não precisa de muito para ser muito, né? Essa frase não é minha, é de Lina Bobardi. Mas aqui a gente tem esse exemplo de novo da força da luz na arquitetura. Embora ele tenha gasto muito para construir essa casa. Vamos aos detalhes. Mas mais do que isso, a gente quer entrar nos detalhes, né, do que é de fato a arquitetura, porque definir que a arquitetura é luz e sombra, acho que todos vocês e todas vocês que estudaram arquitetura ou design devem ter ouvido isso na faculdade, porque é um conceito, é uma premissa básica da ciência da arquitetura. Mas pra gente a arquitetura é muito mais do que isso. E quando me perguntam, ou pro Alex, para onde você olha quando vai escrever sobre arquitetura? Eu olho para tudo menos para arquitetura. Eu olho muito para as artes quando eu vou escrever sobre arquitetura, porque a gente acredita que a arte existe porque a vida não basta. Ferreira Goulart nos deixou esse aforismo, não é só uma frase isso. Se você deixar essa frase entrar na sua cabeça, ela é um aforismo, ela transforma o seu pensamento. A arte existe porque não basta a gente viver a vida, não basta a gente ter uma rotina bem sucedida, não basta a gente ter uma empresa, é importante ter uma empresa que é bem sucedida, mas não basta você ter um negócio que é bem sucedido, você adquirir as coisas que você sonhava. Isso não basta, viver desse jeito não basta. É aí que entra a arte, nessa lacuna, nesse vazio que a gente tem, né, como ser humano. A gente tem algo a ser preenchido, cada pessoa preenche de uma forma. E a arte é uma forma de preenchimento desse vazio. A arte existe porque a vida não basta do jeito que ela é. E a arquitetura, como a gente costuma dizer, é a mais humana de todas as artes. Então, se a arte existe porque a vida não basta, e a arquitetura é a mais humana de todas as artes, a gente precisa olhar para a arquitetura com mais carinho, com mais afeto. A gente precisa entender as construções como locais de acolhimento, tanto humano quanto espacial, né? Não só um abrigo para proteger a gente das intempéries, da chuva, do sol, do vento. Não, isso é básico. Isso a gente consegue com qualquer caixa em volta da gente. Às vezes até uma roupa faz isso melhor do que um prédio. Mas a arquitetura ela não existe só para isso. Ela é a mais humana de todas as artes. Ela é o registro, inclusive, que quando a gente olha para a história, os arqueólogos, eles escavam isso. Eles escavam objetos de design, eles escavam ânforas, vasos, construções. A partir desses vestígios, a gente redesenha a origem da humanidade. A arquitetura conta a nossa história, de como a gente está aqui hoje, como é que a gente chegou aqui hoje. É por meio da arquitetura que a gente descobre isso, e não por meio da moda, por exemplo. As roupas nem duram, né? Elas são consumidas pelos micro-organismos e não sobra nada. A arquitetura, ela fica, mesmo que seja em vestígios, ela fica em ruínas. E isso ajuda a gente a humanizar a nossa própria história. Um exemplo belíssimo de como a arquitetura é humana é o Oscar Niemeyer, óbvio, esse museu em Brasília, fotografado pelo Olaf Heine, que é um alemão que veio para o Brasil, de novo esse olhar, né, de fora para dentro, que às vezes a gente precisa contar com ele. Ainda vivemos num país, num grupo de pessoas que tem esse vestígio, né, da colonização, então a gente acaba até respeitando mais, às vezes, esse caminho de fora para dentro. E aqui é um alemão trazendo seu olhar sobre a escala humana num prédio do Niemeyer que é super humanizado. A exemplo do cartão postal da minha cidade, São Paulo, o Copan, que nitidamente emula
o corpo da mulher. Niemeyer falava isso, né? As curvas da mulher amada. A arquitetura dele era inspirada totalmente no corpo humano. E essa foto do Copan, enviesada, porque não é a foto típica que a gente vê do Copan, ele praticamente deitou no chão, né, para fazer isso, porque ele enxergou o corpo da mulher no prédio. E de fato ele enxergou, porque de fato ele está lá, não é uma coincidência. Niemeyer queria ter feito isso e conseguiu fazer. Outro grande projeto de Niemeyer, a Bienal de São Paulo, aqui fotografada pelo Juan Guerra, um querido amigo, que tem essa espiral, nessa árvore que a gente chama, eu não sei se é que vocês falam também, mas em São Paulo a gente fala que é a árvore da Bienal, que é a rampa de conexão entre os pavimentos. E Niemeyer, quando fez esse projeto, ele fez ele totalmente rasgado. E a grande polêmica esse ano da Bienal de São Paulo, né? Da Bienal de Arte de São Paulo. Vou até voltar. Porque pela primeira vez, historicamente, houve uma interferência arquitetônica dentro do prédio. E os puristas chiaram alto, né? Ele colocou essas empenas, né? Criando assim uma nova proposta de percepção espacial do invólucro, e também por uma questão prática, criando novas paredes e separações para as exibições dos artistas, né? E eles reagiram dessa forma. A arquitetura efêmera, ela pode interferir na arquitetura histórica? Particularmente, é uma visão pessoal intransferível, mas particularmente, André e eu acreditamos que sim, né? A gente não pode dizer que Niemeyer ficaria indignado com essa interferência. Talvez ficasse, talvez não. Mas essa ocupação temporária a gente apoia, porque é uma obra que está muito registrada, que não é uma obra de impacto estrutural, né? A gente está falando de empenas de drywall, né? Então nada foi quebrado, as fixações são muito sutis, mas isso foi suficiente. Eu não sei, vocês que são arquitetos, designers de interiores e correlatos, vocês devem ter visto o quanto isso reverberou, até na imprensa internacional. E despertou uma discussão muito interessante, né? Ou seja, na era do chat GPT, da inteligência artificial, em que a gente não sabe mais se o Papa está vestindo Balenciaga ou não está, porque é quase imperceptível você notar uma diferença entre aquilo que é criado pela inteligência artificial e aquilo que é orgânico. Vale ou não vale fazer essas interferências? Nós acreditamos que sim. E o efeito, pessoalmente, eu não sei se vocês foram à Bienal de São Paulo, é impressionante. Eu confesso que quando eu vi a foto, eu fiquei um pouco assim, eu falei, fechou o prédio do Niemeyer, né, que é tão bem resolvido, a circulação, a ventilação cruzada, a luz do sol rasgando, aqui a gente vê, né, a luz do sol no meio da árvore. E aqui não existe isso, porque eles fecharam tudo. Mas para o propósito que foi criado isso, é espetacular, porque a experiência dentro da Bienal de São Paulo mudou completamente. O foco de quem está lá dentro agora são as obras de arte. Então a gente é condicionado a enxergar melhor os trabalhos dos artistas do que ficar perdido, de certa forma, na grandiosidade de Niemeyer, que engole mesmo, né, de fazer esses prédios muito monumentais, com esse caráter fantasioso, as curvas. E aqui eles criaram uma racionalidade mesmo, né, e queriam também levantar esse debate do... A gente não pode atualizar a arquitetura de grandes mestres como Niemeyer, é proibido fazer isso. Por que que a gente tem essa premissa, né, de que a gente não pode mexer em algo que, se for mexido para determinado fim, pode ficar melhor? Nesse caso, a minha opinião final, a minha opinião inicial era de que eu não tinha gostado. Quando eu fui lá pessoalmente, eu fiquei apaixonado pelo projeto. Eu sugiro, inclusive, que quem tiver a oportunidade de conferir a Bienal pessoalmente... É impressionante o quanto isso transformou a Bienal de Arte, que é um dos eventos mais importantes do segmento na América Latina, a Bienal de Artes de São Paulo, virou algo sobre uma Bienal de Arquitetura, porque isso virou uma discussão realmente muito presente em todas as rodas, até para quem não liga para o assunto, porque presencialmente é impactante de fato. Vai e foi, já esteve lá? Fui. Sentiu isso? Senti, eu sei que tem muito a ver com a relação com o tema da Bienal, coreografia de impossível. Eu acho que eles conseguiram fazer um cenário muito dentro do tema. Eu também, de início, igual ao André, eu fiquei assustado. Eu falei, como assim, né? Mas quando eu vi a história, eu falei, foi um impacto muito forte. Eu acho que aqui no meio tem uma instalação de uma norte-americana que parece os mapeadores,
e ela ficou mais monumental com as paredes curvas. Então, sendo que é uma coisa provisória, não é uma coisa definitiva, se fosse definitiva seria contra, mas eu achei fantástico, eu adorei. Obrigado, Faiz. Esse tema, coreografias do invisível, já remete imediatamente à arquitetura, né? A arquitetura, antes de ser algo tangível, ela é a coreografia do invisível, porque a arquitetura é projeto. E projeto, como eu disse, é decodificação, interpretação dos desejos, necessidades e demandas do outro, né? Então é muito importante olhar para isso. Aí transbordando um pouco da arquitetura, ainda na arquitetura, né, de interiores, mas já abordando o design do objeto em si, a gente tem esse exemplo seminal, na nossa opinião, que é o sofá Mae West, do Salvador Dalí, que foi desenhado em 1938. E para apresentar esse sofá, o Salvador Dalí criou um ambiente todo com o rosto da atriz Mae West. Isso daqui é a obra original do Salvador Dalí, a pintura dele, que ele converteu nesse espaço físico, onde o móvel é o nariz, as obras de arte são os olhos e o sofá a boca da atriz. Esse sofá ele existe, ele foi produzido, ele entrou copiado, muito copiado, e o mestre Salvador Dalí aqui no cantinho, né? E Mae West, por que o Salvador converteu a boca da Mae West num sofá? Porque a Mae West era conhecida por duas coisas. Primeiro, por ser uma atriz notável de seu tempo, por interpretar excelentes vilãs no cinema, e também pela sua língua ferina. É da Mae West aquela frase espetacular: quando eu sou boa, eu sou ótima, mas quando eu sou má, eu sou muito melhor. Então, Salvador interpretou isso de um jeito super divertido nesse sofá. A boca de sandália da Mae West. Aqui a gente tem outro exemplo dos Lalani, que também operavam nessa escala, né, da arte dentro do design de objeto. Totalmente artísticas essas peças, né? Não tem como não notar isso, só de vê-las a gente já entende que os gabinetes em formato de rinoceronte ou tubarão, as cadeiras super também fantasiosas, né? Provando que quando a arte se encontra de fato com o design, não há uma fronteira, não existe um limite, nem de funcionalidade ou de rigor técnico. O design se expande, né? A arquitetura se expande por meio da arte, é como se fosse uma vitamina que entra no seu... Uma vitamina e um reflexo social do seu tempo, né? Porque os Lalani, por exemplo, projetaram essas peças no pós-guerra, né? Quando as civilizações estavam muito tristes, muito enfraquecidas, e eles são pioneiros nessa época dessa estética mais escapista, né? A gente acabou de mostrar um surrealista que era o pai do surrealismo, né? Que é o Dalí, um dos pais do surrealismo. Mas Claude e François Lalani foram, né, esse casal fabuloso, eles foram pioneiros nisso no design, né? Trazendo essas formas antropomórficas, inspiradas na natureza, biofílicas, quando esse termo nem existia. E foram um grande sucesso por conta disso. É de novo sobre a arte existe porque a vida não basta. E claro, no Brasil a gente tem esse exemplo fundamental, né, dos irmãos Campana. Infelizmente um deles já partiu, mas deixando esse legado, né, pronto para as futuras gerações, que é um legado que fala tudo sobre arte. E fala sobre a história do Brasil também, né, porque nós tivemos uma era de ouro lá nos anos 50, 60, ironicamente forjada quase toda por estrangeiros, né, que vieram para cá de novo por conta do pós-guerra, né? Então, para cá da Sérgio Rodrigues, você tem uma Marina Gobardi, um Jean Gillon, um Jorge Zalzupin, um John Grass, e perto desses grandes nomes da mobília brasileira, tipo exportação, a gente tem poucos nomes brasileiros, né? Entre os contemporâneos, por exemplo, Zanini, a gente pode citar como grande destaque. Mas é impressionante como a identidade do móvel brasileiro ela foi forjada por mãos estrangeiras, né? E isso é muito sobre o olhar do outro, sobre a gente. Claro que isso levou o nosso jacarandá à extinção, tal qual os portugueses fizeram com o pau-brasil quando chegaram por aqui. Daí a qualidade da nossa mobília também ser reconhecida como uma das melhores do mundo, né? Muita gente compara a mobília brasileira à escandinava, tanto pelo shape, mas essencialmente pela matéria-prima, né? As madeiras de excelente qualidade. A gente teve um hiato muito grande
depois da década de 60, né? A produção brasileira estagnou. Os irmãos Campana, eles repavimentam essa estrada lá no comecinho dos anos 90. Quando eu comecei em design, como foca da Casa Vogue, como já falei, para a gente conseguir uma peça de um jovem designer, você ligava para 2 ou 3 empresas, para 2 ou 3 produtores, porque era um verbete ainda que não era muito disseminado. A Casa Vogue já era uma grande revista, né? Ela já tinha acho que 25 anos, acho que sim, ou 30 anos, não me lembro ao certo, já era uma revista estabelecida, de uma marca internacional muito conhecida, e era uma fonte de referência, talvez a principal no setor, né? Porque era a única revista premium, né, Vair? Eu acho que a gente não tinha outras. A gente tinha excelentes revistas, mas era para um público outro, né? Casa de Jardim, que agora fez 70 anos, que é uma revista da nossa adoração, que a gente respeita muito. A Casa Cláudia, somos órfãos de Casa Cláudia, que a gente sempre gostou. Mas foram sempre, essencialmente, revistas com muito serviço, né? Esse olhar um pouco mais editado, um pouco mais intelectual. Na Casa Vogue da nossa época, não é elogio em boca própria, porque a Casa Vogue de hoje é muito diferente e continua sendo uma grande revista. Mas eu nem tinha esse papel de protagonismo na revista. Mas as pessoas que faziam, naquela ocasião, as pessoas com quem aprendi, elas estavam muito interessadas nisso, nesse côté mais cultural mesmo. E os irmãos Campana, eles trouxeram isso no final dos anos 90, e imediatamente colocaram design de novo no radar mundial, né? Com uma série que infelizmente não está aqui, que é a série Desconfortáveis, que era exatamente essa questão, essa indagação, a mesma que os arquitetos fizeram na Bienal, né? De propor uma estética totalmente diferente dentro de um cenário muito ortodoxo, né? Então, também com esse olhar mais escapista, mais lúdico, eles levaram uma identidade do Brasil um pouco mais folclórica com a nossa fauna, ou com as nossas comunidades, porque os antropólogos gringos adoram, né, as nossas favelas, as nossas comunidades. Então, foi um momento muito oportuno para abrir alas, e aí sim veio uma geração toda de designers, e esse verbete começou a ser mais divulgado, as pessoas começaram a se interessar mais, os cursos regulamentados cresceram, o mercado cresceu, a partir dessa transformação. Então, eles são muito responsáveis por isso. No esteio deles, a gente começou a ter jovens criadores que a gente não via há muito tempo. Como eu falei para vocês, eu ligava para 2 ou 3, era para a Luciana e para o Gerson da Ovo, era para os Campana, era para a Jaqueline Teppins. A gente não tinha essa gama infinita, todos esses labels contratando jovens designers, a gente não tinha, tinha pouquíssimos cursos de desenho industrial, então a cena mudou muito. Ainda é elitizada, ainda é classicista e ainda é excludente. É um designer, infelizmente, que poucas pessoas conhecem, que é o Rodrigo Almeida, que é um nome que a gente praticamente lançou na indústria, nós somos os primeiros jornalistas a escrever sobre ele. E ele, embora tenha reverberado no mundo, ele não aconteceu no Brasil, né? É o único designer brasileiro que desenhou para a Maison Lacroix. É o único designer brasileiro com uma peça em exposição permanente no Centro Georges Pompidou, né? Duas peças, mas é o único com o único presente lá. Então, e ele tem também esse trabalho que resgata uma ancestralidade, que tem a ver com as raízes dele, né? Que é uma identidade de um Brasil ancestral, indígena. Ele traz esses saberes também para condensar em forma de design contemporâneo, tipo exportação, a ponto de uma das maisons mais sofisticadas do planeta e que trabalha com moda, que é uma tendência, como o André falou, muito mais voraz, contratá-lo para desenhar. Essa cadeira do Rodrigo se chama Assurini. Ela é inspirada na etnia Assurini e ela é uma peça feita à mão, é uma peça que não é única porque ele reproduz, mas ele faz cada uma delas individualmente. Talvez por isso o trabalho do Rodrigo não reverbere tanto comercialmente quanto, obviamente, o trabalho de alguém que está numa indústria produzindo numa linha mesmo. Mas, como o Alex explicou, as cadeiras dele que estão no Pompidou foram feitas também de presente para alguma pessoa da moda, no caso Rei Kawakubo, que é uma estilista japonesa, e ele fez as 2 cadeiras, cada uma com um nome, Rei e Kawakubo. E elas são tão malucas que acabaram sendo absorvidas como peças totalmente artísticas dentro de um museu, né, no acervo permanente de um museu.
E claro que a gente encontra na indústria também essa reverberação, né? Ainda no Brasil não há grandes nomes que exercitam isso, mas na Itália, por exemplo, a gente tem o Marco Antônio, que é muito famoso e que trabalha com esse elemento artístico lúdico nas peças, de modo que elas são literalmente, algumas, animais em escala real. Essa girafa, ela tem o tamanho de uma girafa de verdade e ela segura na boca um lustre. Então é um lustre, mas também é uma peça que poderia estar numa exposição de arte, num museu, numa galeria, porque ela tem esse caráter para além do objeto. Ou as luminárias de macaquinho, o espelho, que é uma chave pegando fogo. Aqui em cima a gente tem o mancebo de cogumelos do Marco Antônio. Outro grande nome que trabalha nesse limiar da arte lúdica é a Nika Zupan, que talvez a designer mulher mais efervescente da atualidade na gringa. Para citar Milão, Edu, esse ano, ela foi o grande destaque. Rapidamente. Só para te contrariar. E ela faz peças que são muito funcionais e muito artísticas, como esse lustre de cerejas, ou essa cadeira onde ela amplia a trama da corda náutica, como se a gente estivesse vendo a corda náutica num microscópio. Então ela faz com que a trama seja a própria estrutura. É de uma sensibilidade muito genial, né? Fazer um gesto assim tão simples e convertê-lo num produto funcional. Essa poltrona ela desenhou para Moi, aquela luminária dela mesma, para a marca dela. Essa daqui foi lançamento em Milão da Moi. E a gente acredita tanto que a arquitetura está relacionada com arte que a gente vive em São Paulo numa casa abarrotada de linguagens artísticas, de elementos artísticos. Essa casa, ela não é exemplo de nada nem de coisa nenhuma, tá? Mas quando você escreve sobre design e você defende certas estéticas, eu acho que você não pode viver de um jeito diferente, né? Você tem que vestir a camisa de fato. E nós somos assim. Eu sou um cara muito básico no meu vestir. Hoje, raramente, eu não estou totalmente de preto, mas eu estou quase. Mas meu guarda-roupa parece o guarda-roupa da Mônica. Você abre e só tem vestidinho vermelho. O meu só tem roupa preta. O André, que é um cara da moda, é um cara muito mais colorido. Hoje também, só para me contrariar, tá super... Mas quem acompanha no Instagram sabe o quanto o André é colorido, é vibrante. Mas na casa, a gente levou um exercício muito mais gráfico. É uma casa que a gente sabe que é uma estética muito difícil, principalmente para o brasileiro, que adora os 50 tons de bege, absorver, né? Então a gente sabe que isso não tem performance comercial, que são poucas pessoas que vão viver. Mas, tal e qual nos desfiles de moda, em que os grandes fashionistas apresentam hipérboles daquilo que vai estar no fast fashion amanhã, por exemplo, você vê um desfile do Galliano com aquelas, por exemplo, com aquelas ombreiras superdimensionadas, ninguém vai usar aquilo, né? Exceto com o de Drácula. Mas você vai ver na C&A, na Riachuelo, na Renner, ombreiras maiores nas roupas meses depois. Então são hipérboles. E a gente quis tratar nossa casa como uma hipérbole desses movimentos. E a gente convidou um time de arquitetos, não é uma amostra de decoração, é a casa em que a gente vive, tudo foi planejado, acreditem, para morar e não para fotografar. Claro que tudo acaba sendo muito instagramável para as um termo da moda. Mas cada espaço é assinado por um arquiteto e a gente faz visitas pontuais, né? Com um cunho mais cultural, né? A gente não cobra ingresso, mas a gente organiza esses grupos e apresenta essas propostas, né? Então você tem desde Guilherme Torres, que é o único arquiteto hoje latino-americano, recentemente apontado como um dos 50 mais do mundo pela revista Coveted, que é uma publicação inglesa muito aclamada, até o Nildo José, que talvez seja o nome mais expoente da sua geração. Então todos eles, alguns nomes cariocas, é claro, porque a gente também gosta de... não fica só no discurso, né? A gente materializa essas ideias e tal. Então quando a gente fala que a gente olha para essa decoração do Rio e que é esse lugar predileto no mundo, a gente precisava ter também esse tempero lá em casa. E claro que quando a gente fala sobre arte, a gente precisa valorizar a nossa arte, né? A arte que é dita arte popular brasileira, mas que tem tanto potencial para estar dentro de um museu e ter essas etiquetas de valor que a gente encontra nas galerias, quanto uma pintura formal de um grande mestre europeu, né? A gente tem exemplos aqui tácitos disso, o França e seu Fernando da Ilha do Ferro à direita, e à esquerda o Sérgio J. Matos apresentando o início do processo criativo dele, né, onde ele fotografa essas comunidades ribeirinhas com as quais ele se associa,
e ele mostra de onde vem o produto que ele cria, né? Às vezes as pessoas que ele encontra têm técnicas extraordinárias que elas não sabem como tornar funcionais para os dias de hoje, que é esse exemplo à esquerda, né? Essas mulheres fazem essa trama de fibras, mas elas fazem isso para esteiras, para o chão ou para colocar como decoração na parede. O Sérgio foi até elas e as ensinou que elas podem criar produtos, elas podem criar vasos, luminárias, cadeiras, elas podem estar inseridas num processo industrial com essa linguagem ancestral. A Locke diz isso, né, um grande amigo, que o futuro é ancestral. E quanto mais a gente olhar para isso, mais rápido a gente vai se livrar desses problemas que a gente tem vivido hoje. A gente precisa resgatar esse passado que foi soterrado, né? Porque quando os portugueses aportaram, inclusive aqui no Rio de Janeiro, já havia uma civilização aqui, né? Já havia os povos que são chamados indígenas porque eles achavam que estavam chegando na Índia. Volta só o slide um pouquinho. É importante falar da importância, é ótimo, mas é muito importante falar sobre o trabalho do Sérgio J. Matos junto a essas comunidades, porque o seu Fernando, por exemplo, da Ilha do Ferro, que é considerado a grande referência nesse estilo de interferência mínima sobre aquilo que a natureza fornece, né, sobre aquilo que a própria natureza descarta, ele foi um artista muito desvalorizado, né? Até pouquíssimo tempo atrás era possível comprar um banquinho da Ilha do Ferro feito por ele por R$300, né? Hugo França, já com outra máquina por trás, com uma outra excelência, que o Hugo França também só usa madeira de descarte, né? Essencialmente a madeira da ressaca. A ressaca são os troncos trazidos pelo mar, né? E é a essência do trabalho dele, né? Trabalha essencialmente com a madeira pequi. E o Hugo França já foi leiloado na Sotheby's por mais de $300 mil, né? Então notem esse ato, esse abismo que existe entre as projeções, né? E o Sérgio Matos, ele quer valorizar o trabalho, inclusive exportando. Aqui a gente tem um exemplo do Dalton e da Maria, que são dois galeristas incríveis, e essa é a casa deles. E também é uma casa muito publicada internacionalmente, né? Que é uma casa que traz desde os bordados típicos de determinadas regiões do Nordeste brasileiro, até peças de barro, enfim, que eles espalham pela casa inteira, e também representam isso de uma forma vivida, não como uma experiência estética, mas como uma experiência de vivência. Eles contracenam com essas peças, mostram isso e mostram a funcionalidade delas o tempo inteiro. Aqui a grande Janete Costa, que eu não tive o privilégio de conhecer, mas quase sempre que conheço pelo olhar de Edu e Vair. Foram amigos pessoais, né? Claro que como jornalista eu acompanhei muito o trabalho, mas o ser humano fabuloso que ela era, porque é tudo sobre humanismo, né? E rebobinando aquela frase do começo, ela era muito humana. Um olhar que a Lina Bobardi também teve sobre a nossa gente, né? A Lina olhou para os saberes mais ancestrais e transformou cuias, caiçaras, por exemplo, em protótipos como a poltrona Ball, que é uma das peças mais premiadas e prestigiadas e caras da nossa história moveleira, né? Mas a Janete Costa, ela foi pioneira em trazer essa arte popular para a elite do design. Quando eu falo elite do design, eu não estou me referindo de uma forma pejorativa ou excludente, mas eu estou me referindo àquela estética mais como cosmopolita, né? Essa casa podia estar em qualquer lugar do mundo e ela é cheia de artesanato brasileiro. Então, essa curadoria, essa valorização são características salutares do trabalho de pioneirismo da Janete. É muito importante. E aqui a gente mostra, já num contraponto a essa questão da arte popular, que é feita geralmente a partir de materiais naturais, como a indústria contemporânea de hoje tem reagido a isso, né? Como que os jovens criativos fazem trabalhos artísticos usando materiais que não são esses materiais, digamos, ancestrais, né? Aqui tem dois exemplos do Alessandro Guerriero e da Nilufar Gallery, que são métodos construtivos de encaixe, de sobreposição de elementos que a gente encontra nas culturas que trabalham com arte popular. Mas como os materiais não são os materiais da arte popular, as pessoas às vezes têm até uma dificuldade de enxergar essa conexão, que é
evidente, né? Porque se o método construtivo é o mesmo, a gente está falando da mesma arte. O material é diferente, mas a arte é a mesma. O jeito de fazer e o raciocínio de reaproveitamento e de um pouco de bagunça, né? Porque onde o ser humano põe a mão, tudo sai um pouco do equilíbrio, no sentido de que a gente não reproduz uma peça como uma linha industrial. Então são peças que têm a mão humana, que têm a simetria, que têm uma composição bagunçada, mas que utilizam elementos super contemporâneos. E que falam também sobre a utilização de matérias-primas, tanto ancestrais, como nesse caso, do barro, da Elisa Hubert, como no caso dos exemplos anteriores que o André mostrou. A gente acha que o acrílico, é só um achismo, não tem nenhum critério científico nisso, mas é uma aposta que a gente faz, por tudo que a gente tem visto e acompanhado em termos de narrativas mundiais. A gente acha que o acrílico é a próxima grande matéria-prima a ser explorada. O acrílico não é necessariamente uma matéria ecológica, né? Mas entre os polímeros, ele é um dos menos vilanescos, porque ele permite um ciclo quase infinito de upcycling, né? Então não é o canudinho que vai parar no casco da tartaruga no oceano, né? Contribuindo para essa poluição do planeta. Mas ele é um material termomodável, é um material de fácil polimento, é um material muito durável e é um material que tem uma performance plástica inacreditável. Primeiro por acatar qualquer forma, volume e textura que você quiser aplicar. E segundo pelo efeito da transparência, da translucidez, mesmo na cor. Então a gente acredita que vai ser realmente um grande boom. Na sequência, um pouco mais do gesto humano, que traz o caráter artístico para o design. À esquerda, o Simone Crestani, à direita, os irmãos Campana para Paola Lente. Aquela peça à direita, apesar de parecer um micro-organismo, é um sofá visto de cima, onde as almofadas e os... Parece coronavírus, mas é uma... E os encostos e as almofadas são tentáculos, né, com esses volumes na ponta, então a pessoa escolhe onde ela vai deitar a cabeça, se ela vai agarrar a almofada, enfim. É uma peça que ela não é nem uma peça multifuncional, ela é uma peça de uso aberto, porque ela pode ser só uma escultura, ou ela pode ser um sofá de 2, 3, 4, 5, vários lugares, uma cama, uma daybed, uma chaise, uma poltrona, enfim. É genial isso. E é uma peça das mais recentes e que mantém essa estética escapista deles, né? Que, como eu disse, repavimentou a estrada para o design brasileiro lá fora. Esse ambiente eu tive a oportunidade de fazer junto com o grande Vair, como eu já falei, é um cara que esteve com a gente em muitos momentos, inclusive colaborativamente. Ele não é jornalista por formação, mas ele escreve muito melhor do que a maioria dos jornalistas que eu conheço. Ele tem um texto delicioso, mas o texto delicioso é porque sai de dentro dele mesmo, com essa verdade, com esse primor estético, com essa ciência que ele tem sobre aquilo que ele faz, né? Ele fez essa produção, olha que visionário, já ali com a mesa com os pés de acrílico. Tem uns 10 anos isso, aí, talvez mais. Tem 10 anos. Alice, multiplicado na foto, Alice era meu coelho, sim, era um coelho, já naquela época a gente também discutia a questão de gênero, então o coelho se chamava Alice, foi multiplicado na cena, mas a gente já estava trazendo um pouco desse discurso do design um pouco mais escapista, né? Colocando formas um pouco mais populares, contracenando com essa poltrona de espaldar alto, Fornacete também, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, o Jonathan Adler, o Emanuel Araújo, também grande amigo dos meninos. Uma das entrevistas mais antológicas que a gente publicou na época da GIS foi o Vair que entrevistou o Emanuel, e era uma figura tão polêmica quanto genial, né? Essa escultura dele é uma escultura que, enfim, as esculturas do Emanuel talvez estejam entre as mais absorvidas pelo mercado da arquitetura, né? Um pouquinho antes desse tal que a gente estava falando com o Edu, uma coisa que a gente concorda em gênero, número e grau. Hoje em dia, e é perigoso falar isso, tá? Mas é uma realidade do mercado. Hoje em dia, quem escolhe a obra de arte quase sempre é o arquiteto. Ele especifica também a obra de arte, né? Cabe a ele o papel de escolher a obra que vai colaborar com a vida da família que vai ocupar aquele espaço, né? Porque a obra de arte nasceu para isso. Nasceu para ser uma janela para o mundo. Ela tem que falar você. Isso justificaria uma aquisição de uma obra de arte, para muito além do investimento, né? Porque o mercado virou muito sobre isso também, né?
esse mercado especificamente das obras de arte. Até algumas especulações sobre lavagem de dinheiro, né, que é o mercado teoricamente de fácil desova, né, para despistar o imposto de renda, enfim. Então, a arte virou muito sobre isso. Mas a arte, o arquiteto ele precisa ter esse conhecimento artístico porque ele acaba especificando a arte. Ele acaba, muitas vezes, de forma equivocada fazendo isso, né? Porque nenhum artista pinta um quadro para combinar com um tapete ou almofada, né? Isso é um uso muito vulgar e reducionista da obra de arte, né? Mas é uma realidade, isso acontece, né? E isso acontece nas grandes mostras de decoração, inclusive, né? Porque essa percepção mais fácil do público, mais aceitável, esse dress to match, é muito mais assimilável, então, consequentemente, mais comercial. Então, virou muito sobre isso. Esse espaço não tem nada disso e ainda a escultura do Emanuel está ali flutuando. E a gente sempre volta para o corpo humano, né? A gente acredita que o corpo humano é o elemento central da arte, da arquitetura. E aqui nessa sequência a gente vai mostrar um pouco como nessa escala mais fechada de 1 para 1, há também arquitetura, há também arte. Essas fotos que a gente fez com a Adriane Galisteu para a edição mais recente da nossa revista Pops demonstram isso, né? O corpo dela pintado todo à mão, com flores de cerejeira, da sakura, que é essa árvore típica da região ali do Japão e que tem vários simbolismos, né? As cerejeiras em flor significam prosperidade, paz, renovação. É um grande evento, né, no Japão, quando as flores desabrocham e elas ficam pouquíssimo tempo desabrochadas antes de cair. E a gente quis trazer essa poética filosofal para o corpo de uma pessoa humana, que está também interagindo com um objeto de design que é praticamente invisível. Aí de volta... Que já é essa estética da nossa aposta no acrílico, né? Porque a gente fala sobre design na Popsi, mas de um jeito um pouco mais didático, de um jeito um pouco mais... que alcance esse público que está interessado nas grandes celebridades, por exemplo. E aqui a Galisteu com uma obra do Véio, que faz parte do nosso acervo pessoal. Véio, um grande artista de arte popular que cria essas criaturas. Ele fala que são criaturas da floresta, ele tem toda uma... Não é nem uma narrativa, porque ele de fato acredita que esses objetos que ele faz são entidades. E quando você convive com eles, você começa até a enxergar olhinhos, assim, parece que eles estão te observando na casa. Fica no corredor lá de casa, quando eu tomo Zolpidem e não deito imediatamente, eu vejo ele andando em minha direção. E à direita, o Banco Baço, do Jader Almeida, que também tem um caráter muito mais artístico do que funcional, né? Uma peça muito pesada, muito robusta, e não é algo que você movimenta pela casa, ela tem um caráter quase estacionário, né? Como as obras de arte que ficam numa parede ou num canto, enfim. Então a gente tem um flerte de novo entre arte e design. Outras fotos que a gente fez com Alice Braga em objetos de design também internacionais. Essa foto especificamente, ela é a reprodução de um órgão do corpo humano. Essa foto quase foi censurada, inclusive. A gente quase teve que levar essa revista às bancas com um plástico preto. A gente não devia ter falado do discurso antes, né? Porque a gente falou do discurso, porque ninguém enxerga o que ela quer representar, né? Depois que a gente falar, vocês já devem ter sacado, que é a representação de uma vulva, né? É uma edição cujo tema é Nenhuma nudez será castigada. Né? A gente estava vivendo um tempo de polêmica muito grande naquela ocasião, em termos de retrocessos em direitos civis, etc. Somos muito posicionados com isso, somos muito feministas também. A gente acredita que o nosso mercado ainda é muito misógino, né? E é um paradoxo, né? Mas a gente acredita que a gente enxerga isso. E a gente fez essa edição como uma defesa disso. Também uns 8 anos atrás. Foi. E aqui tem a língua, né? A gente tem a língua e do lado, Alex disse, né, a vulva. Se vocês colocarem aqui por trás a imagem, né, do ovário, das trompas, tá tudo aí, né? Os lábios e tudo mais. Mas não há nudez na foto. Ela não está mostrando absolutamente nenhuma parte do corpo. Então foi uma sacada da nossa parte para conseguir emplacar uma imagem com essa representação na capa de uma revista somente dessa forma, que a censura realmente não deixa passar. E ela repercutiu bastante, né? A língua com a vagina ao lado. E aqui a gente tem a Mariana Ximenes brotando de um ovo, como se ela fosse
a Vênus renascida, né? A gente de novo olhou para a arte, para aquela pintura clássica da Vênus saindo de uma concha, e quis fazer isso dentro de uma cápsula de 5.000 litros de água. A Mariana Ximenes desmaiou dentro da água, foi um pânico, ela bateu a cara no acrílico. Nós quase fomos presos, não pela Mariana, porque ela acordou e quis continuar, eu queria interromper o ensaio, mas porque a gente mergulhou na água um vestido Dior De alta costura. que custa mais do que o sonho da casa própria. Até hoje a gente está fugindo deles, porque foi uma polêmica terrível, assim, foi na hora de vamos fazer, vamos, vai, mergulha. A Mariana, ela topa tudo, não sei se vocês conhecem a Mariana Ximenes, é uma pessoa espetacular de se conviver e de se fotografar, porque ela faz qualquer coisa. E o resultado foi esse, ela está de fato debaixo d'água, não tem Photoshop nenhum nessa imagem, pequenas correções só. E a poltrona dos Campana, que de novo trazem esse discurso, né, do corpo humano. A gente nasce de um ovo, né, de um óvulo, a gente esquece isso ao longo da vida, mas o ser humano também vem de um ovinho. E a Mariana Ximenes demonstrando isso aqui. Esse trabalho espetacular que Alex descobriu na Itália. Então, é um fotógrafo inacreditável, muito vanguardista também, esse ensaio dos anos 80, e ele mostra como os arquétipos do design interferem na vida da gente. Nesse caso, claro que é uma hipérbole desse discurso, mas é tudo sobre um estudo de ergonomia, né? Ele não é um fotógrafo de arquitetura, ele não tinha um trabalho voltado para isso, ele era essencialmente um fotógrafo de retratos e de paisagens, mas essa série é espetacular. Aí a gente tem a Bertoia sem almofada, por exemplo, e essa performer não é uma modelo, é uma performer, ela ficava 1 hora sentada, nua, em cada peça, né? Até o arquétipo daquela peça ser tatuado em relevo na pele dela. Aí ela ficava 3 horas até a pele voltar totalmente e sentar para uma outra. Foi um ensaio feito em várias sessões, ela deve ter saído de lá direto para um peeling. Mas é muito interessante também, essa discussão nos interessa muito, né? Essa relação, como a André falou, entre corpo e morada, que é até o tema dessa Casa Cor, inclusive. O limite do conforto, né? Até onde o design pode ser desconfortável, né? Lembrando a primeira coleção dos Campana, que se chamava Desconfortáveis. São peças clássicas, essa dos Castiglione e essa daqui do Bertoia, que muita gente conhece, muita gente utiliza e quase ninguém fala sobre esse efeito que elas têm sobre o corpo. A gente tem Bertoias em casa e realmente, num dia de sol, não é uma peça confortável para você estar, mas ela é uma peça muito linda e muito importante e ela é funcional. E caiu em domínio público, é encontrada baratíssima por aí, todo mundo tem. Leve, fácil de carregar, quase empilhável. Enfim. Não é essa, né? Essa do Castiglione. É, essa aqui a gente está falando. Então tem esse jogo também de até onde o design pode afetar o corpo humano e o que isso causa na pessoa. E a gente entra, obviamente, depois de sair dessa escala humana, no meu território, que é a moda. Qual a relação da arquitetura com moda? Primeiro, Chanel dizia, né, que moda é arquitetura, porque é uma questão de proporções. A gente falava com o Edu um pouco antes de começar a palestra sobre talvez o principal erro de muitos arquitetos é o lidar com proporções, né? As coisas desproporcionais que são desagradáveis por conta do desequilíbrio visual. A Chanel entendia muito bem disso, né? E ela entendia tanto disso que ela fazia cruzamentos entre outras ciências com a moda. Ela puxava a arquitetura para si para definir. A arquitetura é proporção, moda também é proporção. Um bom prédio é um prédio proporcional, um bom ambiente é proporcional, uma boa peça é proporcional, assim como uma roupa. A gente está diante da mulher que libertou as mulheres dos vestidos que o coleguinha Dior estava fazendo com a cintura muito apertada e muito constrita. Chanel mostrou que a mulher podia usar casaco, calça, bolso, botão, ela podia carregar coisas com ela. Ela não era só um objeto de decoração. Ela libertou, de certa forma, né, as mulheres para que outras viessem na sequência pavimentando a estrada. Aqui a gente tem um exemplo bem literal, né, da moda flertando com a arquitetura. Essa peça única, existe só uma no mundo, e está no acervo do Guggenheim em Nova York. É um chapéu criado, inspirado na arquitetura do Guggenheim, evidentemente, pela Sally Victor em 1960. Ela fez esse chapéu e deu de presente para o Guggenheim na sua abertura. O Guggenheim mantém esse chapéu em exposição, ele nunca foi produzido. A Sally Victor fazia chapéus para Jackie O, por exemplo, aquele pillbox. Então ela tem um histórico longo, né, na moda, e esse flerte com a arquitetura. Aliás, esse prédio é super, né, parece um vestido. Esse prédio é muito utilizado nessas comparações.
Assim como a Zaha Hadid também é muito próxima da moda, né? A gente encontra na linguagem arquitetural da Zaha Hadid a fluidez das roupas, as fendas, as aberturas, a liberdade, né, que a arquitetura dela evoca. São prédios que parecem ser livres das premissas de arquitetura, onde as paredes não são retas, não existem ângulos fechados em 90 graus. A Zaha Hadid libertou a arquitetura disso. A gente está falando da primeira mulher da história que venceu um prêmio Pritzker. Infelizmente ela já se foi, mas deixando esse legado extraordinário. E a primeira mulher da história que também utilizou algoritmos para criar seus edifícios. A Zaha Hadid e sua equipe criaram algoritmos matemáticos, computacionais, que desenham os prédios para que eles tenham máxima eficiência luminosa, máxima eficiência de ventilação, máxima eficiência de circulação. E pouca gente explora isso na Zaha, né? A gente fica muito na plasticidade do prédio e não mergulha muito nessa narrativa de como ela antecipou a inteligência artificial para a gente, como ela provou que dá para fazer um prédio que não é impresso em 3D, aquelas coisas que são, né, parecem brinquedos. Isso tudo é feito de concreto, de metal, com os materiais que os outros arquitetos utilizam. E numa época que ninguém fazia isso. E, obviamente, ela se aproxima muito da moda. Essas colagens são muito comuns na internet e sempre utilizam prédios da Zaha. Aqui uma ocupação que a gente fez para artefato no Memorial da América Latina, que é o maior complexo desenhado pelo Niemeyer fora de Brasília. Fica em São Paulo, no bairro da Barra Funda, e o Memorial da América Latina foi criado para contar a história de como o Brasil foi colonizado. A gente invadiu o Memorial, na época o Alex era diretor de cultura do Memorial, então a gente teve algumas facilidades para entrar nesse prédio que é praticamente inacessível, com os móveis da Artefato. Era um momento de transição da marca, com a designer que desenha os móveis, projetando-se para a frente da marca, né, uma assinatura autoral, e a gente entendeu que era o momento de entrar num prédio feito, inspirado nas curvas da mulher amada, que era o que Niemeyer fazia. Aqui é o foyer do teatro que pegou fogo, né, do auditório Simão Bolívar. E esses móveis dessa designer, como ela citou, que é a Patrícia Anastasia, eles trazem muito esse discurso arquitetônico, né? Ela trouxe muito essa coisa da arquitetura para a escala do corpo, para a escala do objeto. Então, por isso que a gente usou como discurso tácito, imagético, essas estruturas. E aqui mais para frente, a gente trazendo um componente humano, isso também foi feito para Artefato e não há móvel nenhum na cena. A ideia era evocar aquele papo lá de cima da palestra, luz e sombra, arquitetura é luz e sombra, né? A Grécia é muito citada como a origem, né, desse pensamento arquitetural, embora não seja, porque antes da Grécia havia os africanos já fazendo arquitetura, e a gente está resgatando essa memória hoje em dia, ainda bem. Então os gregos aprenderam muitas técnicas com os africanos e sabiam lidar muito bem com luz e sombra, né? A própria filosofia grega é derivada de várias filosofias ancestrais da África. E aqui a gente tem um exemplo de luz, sombra, corpo humano, moda, todos os elementos que a gente está falando na palestra. E, claro, não dá para falar de moda e arquitetura sem falar dessa mulher extraordinária, Miúcha Prada, que investe em arte de fato, que acionou o Renko Haas para fazer o seu complexo da Fondazione Prada, onde a gente já teve que ouvir de uma arquiteta numa viagem onde estavam as bolsas. E a gente teve que explicar para ela que não era exatamente uma loja, é um complexo artístico, as pessoas... Era uma arquiteta carioca. Ela não está aqui presente dela, o nome dela é... Ela não é carioca. E de novo a moda, essa Fondazione Prada foi criada há mais, acho que 15 anos atrás, ou um pouco mais talvez, e ela já antecipava esse flerte, né, entre moda e arquitetura e arte. De novo a moda funcionando como uma bola de cristal para o dia depois de amanhã, né? Ela investiu pesado nisso, vocês podem imaginar o custo de se fazer essas estruturas prediais, o custo do Renko Haas, o custo do terreno. Então a Miúcha Prada tem uma importância seminal nesse jogo de moda e arquitetura. Tadao Ando, que volta de novo na arquitetura com os seus silos para Armani, também um prédio criado sob encomenda para uma marca de moda, feito por um grande arquiteto que lida muito bem com luz e sombra. E aqui o Christian Dior, que é um estilista hoje em dia já, isso é uma informação atualizada, hoje em dia ele já é considerado um estilista polêmico por conta
disso que ele fazia, né, dos vestidos muito, muito difíceis de se movimentar e do corpo da mulher muito constrito, mas ele tem uma importância inegável para a história da moda, e ele sonhava ser arquiteto. O Christian Dior queria ter estudado arquitetura, o pai dele não deixou, mandou ele estudar relações internacionais, ele se mandou e foi acabar na moda. Mas o pai morreu de desgosto, né? Morreu de queria que ele fosse, e acabou sendo estilista. E ele sempre desenhava uma cena arquitetural no início dos desfiles dele. Ele construía um prédio de mulheres para mostrar os vestidos. Então quando a gente vê hoje essas fotos com escadas, pessoas em diferentes alturas, Christian Dior inventou isso. E Christian Dior inventou isso porque ele era apaixonado por arquitetura, o sonho dele era construir prédios, não roupas. Talvez por isso até as roupas que ele fazia eram muito arquiteturais, né? Eram como se fossem casas rígidas, apesar da importância inegável. Bom, essa poltrona Paulo Mendes da Rocha, durante muito tempo, ela foi a única peça em exposição no acervo permanente do MoMA de Nova York, né? Muito legal. Hoje nós temos outros designers lá, mas durante mais de 10 anos ela foi a única. Essa versão especificamente, ela foi feita nos anos 2000, né? Porque a poltrona paulistana é dos anos 50, foi feita por encomenda por clube homônimo, que era a epítome da burguesia paulistana. E o Paulo, já com aqueles discursos sociais dele, ele criou a Paulistano. Na época, a Vilares tinha desenvolvido um sistema tubular inovador, a Vilar dos elevadores, né? E ele viu esse sistema e ele pensou em criar esse engenho em forma de S, né? Mas essencialmente inspirado naquela tecnologia, quer dizer, utilizando aquela tecnologia que acabara de surgir, porém com ancestralidade. A poltrona paulistana não foi inspirada no sentar indígena, né, nas redes. Então, virou um grande clássico do design e durante muito tempo foi essa peça com essa importância internacional. Na época ele deu uma entrevista pra gente e ele explicou que essa reinterpretação em malha metálica, porque a gente falou que era muito moderno, foi a nossa leitura, mas ele disse que não. Ele citou que o Paco Rabanne, por exemplo, já fazia esses vestidos de metal nos anos 50 e 60, por exemplo, para Supremes. Existe um episódio até engraçado da Diana Ross, que cancelou um show porque estava com dor nas costas. Esses vestidos pesavam até 20 quilos, né? Então, foi muito legal essa versão em malha metálica. Aqui o jogo, né, entre arquitetura, moda e corpo humano também é uma ocupação que a gente fez artística no Memorial da América Latina, na ocasião para a reabertura do Auditório Simão Bolívar, que pegou fogo, que queimou a tapeçaria do Tomiotaki, e a gente quis mostrar para as pessoas que o memorial é um lugar para as pessoas. Quando o Niemeyer e Darcy Ribeiro fizeram o Memorial da América Latina, eles queriam que os povos fossem lá para conhecer a sua própria história. Essa escultura do Niemeyer, por exemplo, que é essa mão sangrando, representando o sangue na mão dos desbravadores, dos bandeirantes, a gente quis que o vestido é uma foto muito orgânica, feita na raça. No nosso Instagram tem os making-offs todos, de tudo isso que a gente faz. Mas a gente queria que esse vestido tivesse esse movimento de sangue. Essa mão tem 16 metros de altura, a gente subiu essa moça com guindaste, como memorial em obras. A gente tinha os guindastes disponíveis na casa. Claro que para fazer tudo isso você precisa ter todas as certificações e os alvarás, mas eu, me valendo do pequeno poder que eu ali tinha, fiz tudo clandestinamente. Hoje eu jamais diria, quer dizer, hoje eu falo isso por causa do distanciamento, mas a gente não seria tão responsável assim. Mas parte das nossas fotos malucas saem dessas possibilidades que a gente improvisa, que a gente inventa, que a gente realmente tenta alcançar para tirar aquilo que está na nossa cabeça. E para complementar, Christian Dior dizia, né, que arquitetura e moda são expressões do tempo em que a gente vive. Então, se você faz uma arquitetura que não é sobre o tempo de hoje, talvez você não esteja fazendo arquitetura, talvez você esteja fazendo outra coisa. A arquitetura só existe enquanto um componente contemporâneo. Ela tem que reagir aos dias de hoje, assim como a moda. A gente tem um exemplo aqui do Yves Saint Laurent, que tinha uma aproximação muito íntima com a arte e se inspirou, obviamente, nessa pintura do Mondrian, que tem esse efeito da escola des Tiges, né, que foi base da fundação da Bauhaus, e ele converteu num vestido que rodou o mundo, acabou virando peça de museu. E à esquerda a gente tem um exemplo de, aqui no Brasil, Vila Nova Artigas, fazendo o mesmo gesto, buscando
as cores do movimento que fundou a Bauhaus e que acabou gerando as pinturas do Mondrian e outras coisas, numa ocupação com uma reforma do Angelo Bucci. É uma casa original do Artigas, reformada pelo Angelo Bucci. E aqui uma foto que a gente fez com um acrobata e uma cadeira que inclusive está aqui no corredor, né, a Red and Blue, do Gerrit Rietveld, que era amigo de Mondrian, que era um precursor do movimento Prestige. Ele trabalhava com amarelo, azul, vermelho, as cores primárias de forma artística e arquitetural. E essa que está na foto foi emprestada para o Vair. É verdade, era uma peça do Vair essa cadeira aqui. A gente devolveu intacta, né, Vair? Embora a gente tenha subido uma antena cega com ela. Sobre reagir ao próprio tempo, Yves Saint Laurent gostava tanto de arquitetura, de moda e de arte, que ele construiu, né, esse palacete no Jardim Majorelle, lá em Marrakech, para onde ele levou boa parte do acervo de arte dele, do Pierre Berger, que eles eram casados, e lá viveu durante um tempo, uma vida até hedonista. Se vocês já assistiram os filmes do Saint Laurent, vocês devem ter visto a loucura que era a vida dele, de excessos, mas ele foi feliz e deixou esse legado para o mundo, né? Esse azul, inclusive, tem pessoas do mundo inteiro que vão para Marrakech só para conhecer a residência onde morou Yves Saint Laurent, estabelecendo a importância definitiva da moda, da arquitetura e das artes. André vai para lá, inclusive, na semana que vem, fazer uma reportagem especial. É verdade. Estou apreensivo com a coisa do terremoto, mas vou. Porque existe essa culpa, né? Qualquer pessoa consciente, como é que você vai fazer uma viagem de luxo e ser servido por alguém que de repente esteja enlutado, né? Então a gente fez esse raciocínio muito óbvio e a gente cancelou essa viagem. E aí a gente recebeu um e-mail pedindo para que a gente reconsiderasse, porque é um país que vive única e exclusivamente do turismo. Então, eles estão defendendo isso, que o turismo não pode parar, porque senão a catástrofe pode ter efeitos sociais devastadores, né? Então, o André vai seguir viagem, eu não vou mais, mas ele vai lá representar. E na sequência eu vou mostrar alguns momentos em que a moda reagiu ao design, às artes, à arquitetura, de imediato. Como a coleção da Comme des Garçons inspirada no Fornasset, né, que a gente tem a composição do Adão, que são os pratos que desenham o Adão, tem a Eva também, e as roupas da Comme des Garçons, que é essa marca japonesa super vanguardista, totalmente feitas com as padronagens desse artista italiano, o Piero Fornasset. A Louis Vuitton também olhou para o Fornasset e ocupou o Museu do Louvre. Então a gente tem arquitetura, design, arte, moda, tudo acontecendo na mesma linha. A moda está sempre atenta aos sinais e quem está atento à moda acaba absorvendo isso junto. E claro, né, os objetos nômades da Louis Vuitton, só para agradar o Edu falar de Milão de novo, eles são ponto de parada, né, para todo mundo lá na cidade, porque tem esses elementos que são surreais mesmo. Aqui a gente separou os exemplos dos Campana e do Mark Fornes, que fez essa arquitetura efêmera também inspirada num sistema orgânico para a Louis Vuitton. A Acres, que eu queria essa coleção para mim, fez os bonequinhos do Alexander Girard gigantes e botou também nas roupas as estampas. É interessante notar que esse trabalho do Alexander Girard foi feito no momento em que ele estava vivendo na residência dele no Novo México, e ele entendeu que ele precisava conversar com todos os povos. Ele misturou elementos do folclore de todas as partes do planeta. Então tem elementos da Índia, tem elementos da América do Sul, tem elementos da Islândia. Ele fez essa mistura, esse caldeirão, e saíram esses bonecos bem maluquinhos, que são um objeto de desejo, né, de qualquer pessoa que ama design. Arquitetura e moda coexistem porque elas lidam com estrutura e forma. Isso a Zaha Hadid falava. De novo, é um pouco da história da proporção, né, que a Chanel também dizia. Aqui um exemplo de como a Zaha convertia a linguagem dela em prédios ou em roupas. Isso é uma sandália que ela fez para Melissa, marca brasileira, com exclusividade, também impressa em 3D, desenhada com um algoritmo há 10 anos ou mais atrás, quando nem se falava. Na época só ela tinha esse software, ela patenteou o software e só ela usava. E quem usa Melissa diz que essa peça da Zaha é extremamente confortável, porque ela se adapta, né, ao pisar. E a gente tem também exemplos de moda no Brasil que flertam com o design e com a efemeridade desse segmento, até trazendo uma crítica, né? Jun Nakao, esse foi o encerramento dele na moda.
ele se estafou com a moda e a última apresentação dele foi uma surpresa, ele não avisou a imprensa o que ele ia fazer. As modelos entraram com esses vestidos feitos de papel, recortados a laser, e no final do desfile elas rasgaram todos os vestidos. Nenhum desses vestidos existe mais. Ele criou uma coleção, tinha 30, 35 peças, todas foram destruídas no final. E ele lançava ali uma crítica, né, do superconsumo, do excesso, né, de consumismo. E a gente encontra no design um pouco dessa linguagem de matérias-primas inusitadas funcionando como estruturas, né, como a gente tem a cadeira do Frank Gehry, que é a Wiggle, essa cadeira com curva. Essa estrutura de curvas é o que mantém o eixo gravitacional e sustenta o peso. Ou então as luminárias do Noguchi, que são grandes clássicos do design, e essa poltrona do Nildo Campo Longo, também feita totalmente de papel. De novo, matérias-primas inusitadas que vão fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, né, em face do planeta que a gente vive. A moda também reagindo ao seu tempo nessa coleção de Hussein Chalayan, que falava sobre movimentos migratórios, sobre a necessidade que as pessoas têm de sair de um lugar para o outro. Então tinha uma mesa de centro no desfile, na qual a modelo entrava e vestia como se fosse uma saia. Obviamente isso não é uma peça comercial, não é uma roupa que ninguém vai comprar, mas era uma maneira dele dizer que o que a gente tem é o que a gente está com a gente no nosso corpo. E se um objeto é tão importante para a gente, ele tem que fazer parte da gente. Isso também alçou o Hussein Chalayan ao estrelato e fez com que ele se tornasse uma grande referência na moda. E essa imagem que vocês devem ter visto do Papa não é o Papa e ele não está usando Balenciaga. Isso é uma imagem de inteligência artificial, mas é a moda enquanto abrigo, uma arquitetura para proteger o corpo. E essas fotos aqui que são um pouco mais elusivas, né, elas demandam uma interpretação. Por que a gente separou essas fotos? Essas fotos aqui do tema para a Balenciaga, elas falam sobre a ausência da arquitetura. O Dema, que é o estilista que é encarregado da Balenciaga, ele vem de uma zona de guerra, ele cresceu durante uma guerra, ali naquela região que está em guerra ainda hoje, Rússia, Ucrânia. E ele tinha essa memória de que quando na infância dele ele precisava se deslocar, ele não tinha arquitetura para protegê-lo. Por isso que os modelos estão lidando com a neve, com o vento, estão sendo devastados pela natureza. Porque quando a gente não tem arquitetura, é isso que nos resta lidar com essas intempéries que a gente não está preparado para lidar com elas. O nosso corpo não foi feito para aguentar isso aqui. Então é uma demonstração de como a arquitetura é importante por meio da sua ausência. Ele tira a arquitetura do contexto e fala para todo mundo, é isso que vai acontecer se a gente não tiver onde morar. A gente vai ter que viver a vida assim, correndo de um lado para o outro. Os modelos até entravam correndo na passarela, virou meme isso, né? Os modelos entrando correndo com um saco de lixo, mas era uma crítica que ele lançava ali. E entrar agora no assunto da arquitetura e música. Antes, a gente só vai falar rapidamente por que a gente não gosta da palavra tendência, né? Porque a gente acha que foi um termo inventado para te vender aquilo que você não precisa comprar, né? E o mercado absorveu rápido demais isso. O mercado da arquitetura, olhando para o mercado da moda, essa indústria do marketing, olhou demais para isso, para esse verbete. Então a gente procura trocar esse termo por algo um pouco menos perecível, que é a narrativa. Então a gente não chama de tendência, a gente chama de narrativa. E o André, por trás desse papel de editor de moda, ele lidou muito com isso, porque a moda é muito mais efêmera, como a gente já disse. E ele tem um exemplo para contar que de cara mostra isso. Mas esse exemplo que ele vai contar é reflexo da nossa colonização. De novo, quando a família real portuguesa chegou no Brasil, em 1808, depois de um breve pit stop na Bahia, eles desceram dos navios em frangalhos. Pareciam os Walking Dead, segundo os historiadores, obviamente não usando esse termo, mas eles escrevem que era um cortejo fúnebre. A viagem castigava muito, ela durou cerca de 75 dias. Esse número varia um pouco conforme os documentos, mas foi aproximadamente isso, quase 3 meses. Em navios superlotados, sucateados e com pestes de toda sorte que você pode imaginar. Barata, piolho, sarna, a água potável acabou. Nos últimos dias eles beberam vinho para sobreviver, então a embarcação chegou aqui em estado deplorável. O surto de piolho fez com que as mulheres, inclusive a Carlota Joaquina, atirasse sua peruca ao mar.
né? As mulheres a bordo, elas rasparam o cabelo. Quem tinha lenço, e eu estou falando de uma corte que estima-se que seja entre 10 e 15 mil pessoas, né, que era o séquito português, quem conseguiu fugir do Napoleão, né, ocupando muitas vezes navios projetados para carregar 800 pessoas e levavam até 1.800, né, inclusive a realeza viajou muito desconfortável. Então elas rasparam o cabelo, jogaram as perucas ao mar e chegaram aqui péssimas, nesse estado deplorável que vocês podem imaginar. Né? Se hoje em dia as pessoas reclamam do cruzeirinho da MSC, que para num lugar mais popular, imagina aquela época, né? Esse tempo todo de viagem, sem saneamento básico dentro do navio, as situações são realmente terríveis de serem descritas. Quando elas embarcaram aqui, eles já encontraram um país não só colonizado, né? Havia se passado 300 anos do descobrimento, não só colonizado, como também muito miscigenado. Então eles encontraram um panorama muito diferente daqueles que eram descritos, que chegavam as informações nas cartas, né? Só que também já era um país, principalmente Rio de Janeiro, já havia uma cidade, o Casario já havia, né? Inclusive o Casario foi tomado de assalto para que essas entre 10 e 15 mil pessoas, por que esse número varia? Porque na pressa para embarcar, não havia tempo de cadastrar todo mundo, então eles embarcavam o conde da barca e família. As famílias eram muito numerosas, então a gente não sabe se a família do conde da barca tinha 10 membros, se tinha 5 membros ou se tinha 20 membros. Então por isso que os historiadores calculam essa margem de erro. Quando eles chegaram aqui, eles precisavam ocupar essas casas e tomaram o casario dessa civilização primária brasileira, colocando o príncipe regente na porta, né, o PR, que os cariocas, já com aquela época, com toda a malemolência, já fizeram um trocadilho com põe-se na rua, né? Isso é a gênese da casa brasileira, porque eram casas muito improvisadas, com essa mistura de povos muito distintos entre si, né? Eram casas apertadas e elas foram ocupadas pelos portugueses que reclamaram muito disso, né? Só que quando essa família, mesmo sem esse glamour, desembarcou dos navios, nós, que já éramos tão colonizados desde aquela época e estávamos vivendo esses 300 anos de colonização, principalmente as mulheres, acharam que aquela era a última moda de Paris. Vocês sabem dessa história? Não. Houve uma moda, a mulherada toda raspou o cabelo e começou a usar lenço. Em 1808, por conta da corte que desembarcou careca por conta do surto de piolho. Então, tendência, moda, sempre tem algo por trás. Rapidamente, só essa história da moda. Quando eu trabalhava no São Paulo Fashion Week, eu tinha acesso aos bastidores da indústria. E houve um ano, 2006, entre 2006 e 2007, que rolou um surto de estampas botânicas na moda. E aí todo mundo estava fazendo coleção com tecidos estampados de plantas. Só que por trás, enquanto isso era divulgado para o público como uma tendência, por trás havia um encalhe da indústria têxtil, que tinha comprado grandes lotes de tecidos estampados com motivos florais e botânicos. Esses lotes encalharam, o preço desses lotes foi lá para baixo, os estilistas brasileiros que não têm recursos financeiros compram o tecido mais barato para fazer sua coleção. E foi isso que aconteceu. Eu vi o nascimento de uma tendência a partir do desígnio da indústria, que queria desovar um produto. Então a tendência, ela é sempre uma criação da indústria. Ela é algo tendencioso, né? Pensem sempre nessa palavra. E nesse exemplo da Carlota Joaquina, que desceu careca, todo mundo achou que era uma tendência, sem nem querer saber do que se trata, né? Não dá só para ouvir o galo cantar, você tem que saber de onde está vindo. E por falar em cantar, a relação entre arquitetura e música é evidente, né? Porque a arquitetura é a arte do espaço, música é a arte de uma época, né? E juntas elas compõem, segundo Walter Gropius, o fundador da Bauhaus, a arte da vida. Para ele, arquitetura e música fazem parte da composição da vida. Essa frase é belíssima. Lina Cavalieri, que é a grande musa inspiradora do Fornasetti. Fornasetti, para quem não sabe, um pintor italiano do século passado, ele é considerado hoje, né, a sua patente é tocada pelo filho Barnaba Fornasetti,
está vivo e ainda à frente do negócio, ele é considerado a maior manufatura do mundo, ao lado da Hermès. Então é uma das marcas mais sofisticadas do planeta, com esse acabamento artesanal. Essas cerâmicas são pintadas à mão até hoje, né? E o rosto dessas cerâmicas é inspirado num único personagem. Mesmo quando as feições são masculinas, é o mesmo shape, que era a musa dele, que era uma cantora de ópera, foi a cantora mais fotografada de seu tempo, era uma espécie de Madonna, que era a Lina Cavalieri, era uma soprano italiana. Então, ela, como cantora de ópera, ela interpretou inúmeros personagens, de palhaços a animais. E o Francetti capturou esse mood, né, e converteu nessas cerâmicas. São caríssimas, né? A gente tem uma pequena coleção trazida no colo do avião, às vezes né, na classe econômica, carregando assim para não quebrar, porque a gente fez escolhas, né? Então, hoje até está mais acessível, mas 10 anos atrás era quase impossível de comprar. Aqui o show da Elsa, que a gente já contou lá na frente, a gente fez a direção do último show, cenário, figurinos, roteiro, e em breve no HBO Max. Aqui uma capa que, na época do ressurgimento da Elsa, que ficou no ostracismo durante muito tempo, também por uma questão de opinião pública, né? A Elsa, por conta do romance dela com o Garrincha, ela foi execrada pela opinião pública, e eu cresci, por exemplo, numa casa de pessoas muito afetuosas, porém as pessoas na minha casa odiavam a Elsa, porque havia essa imagem dela ser uma destruidora de lares. Essa minha conexão com música vem de muito antes. Meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi um livro sobre cantoras negras brasileiras, 25 anos atrás. Então eu já tinha uma conexão com a Elsa, e a gente teve a oportunidade de fazer muitos trabalhos com ela, né? Esse ensaio, por exemplo, ele é muito arquitetônico. A gente desenhou essa poltrona em parceria com a St. James, que fez esses círculos de bronze, e a gente quis agigantar essa imagem da Elsa, né? Porque a Elsa era uma mulher muito baixinha, e a gente criou esse turbante com mais de 1 metro, e foi uma foto premiadíssima, virou tatuagem, foi o primeiro prêmio internacional que a gente ganhou na época da GIS, e é um trabalho que nos traz frutos até hoje. A Baby do Brasil, nesse momento, está em Nova York, no Brasil Foundation, e amanhã, depois de amanhã, aliás, no sábado, ela se apresenta numa mega casa de espetáculos, com um show também dirigido por nós. Infelizmente não estaremos presentes, mas a estética do show, a parte visual do show é toda assinada por nós. A Elsa, de novo, no ensaio do memorial, na época que a gente fez a reinauguração, a tapeçaria da Tumiotaki pegou fogo. Música e arquitetura invisível, né? A gente conta essa história e já há algum tempo, e a gente vai materializar essa história no ano que vem com o lançamento do nosso livro, que se chama MPB, Mobília Popular Brasileira. Não é só um trocadilho, a gente está falando sobre a trilha sonora oficial do design nacional. Por quê? Porque o design, como eu falei antes, é um verdete muito novo, as pessoas ainda estão se acostumando com ele, né? É uma coisa de 2 décadas para cá que a gente tem absorvido. Antes a gente só consumia aquilo que vinha de fora e não com esse nome. Então a gente usa a música, que é uma cultura de massa, para contextualizar o enredo em que aquele móvel foi construído, né? Então não é só um trocadilho, ele tem um embasamento antropológico, e eu espero que vocês gostem. A gente lança em março do ano que vem, junto com uma exposição, que vai ser a exposição âncora do DW. Essas imagens que vocês viram foram de um ensaio que a gente fez com o Ney Matogrosso aqui no Rio, e as décadas ilustradas no cenário de fundo, né? Para dizer que a arquitetura é invisível e ela representa aí a cada década as transformações da sociedade. Até o ano de 2010, que é essa casa um pouco mais prática e funcional. A gente fez esse trabalho em parceria com uma arquiteta carioca, que é a Leila Dionísios, que na época nos ajudou a pesquisar como era a casa brasileira no período. Leila? Eu ouvi a voz da Leila. Bom, sobre a relação de arquitetura com o cinema, né? Filmes e arquitetura são próximos porque a arquitetura também é uma narrativa. O cineasta Wim Wenders fala isso. Então a gente começa a concluir a nossa resposta, né? Do que é arquitetura. Arquitetura é vida, é arte, é narrativa. A arquitetura é a construção de uma história. Quem viu esse filme aqui... Parasita, que foi o primeiro filme coreano a ganhar um Oscar, né? É um filme excelente. E ele se passa todo, ou quase todo, boa parte dele, 90%, dentro de uma casa. A arquitetura é o elemento central do discurso, né? Claro que desde sempre, desde o primeiro folhetim brasileiro, é a arquitetura que é usada para contextualizar quem é rico de quem é pobre. Por exemplo, numa novela,
Mas nesse filme, eles se apropriaram de uma forma, tanto o diretor, o John Woo, quanto os cenógrafos, eles se apropriaram dessa estética muito marginal. Quem assistiu o filme, alguém que viu, é um filme excepcional e ele se passa quase que durante todo o roteiro dentro da casa dos ricos, né? Enquanto os pobres ficam confinados ou nos porões dessa casa, né, em algumas passagens secretas, eu não posso dar mais spoiler para quem não viu, ou na casa deles, que é numa periferia extrema, né, em que o sinal de celular só pega no vaso sanitário que está elevado, né, porque a casa é quase um subterrâneo, tem enchentes, tem uma cena muito dramática, que eles quase morrem afogados nessa casa. A distinção social é feita pelo acesso à luz do sol. Na casa dos ricos é tudo de vidro e o sol entra. Na casa dos pobres nem sinal tem porque é tudo fechado com uma janelinha desse tamanho. Então a arquitetura, que é luz, define a hierarquia social. Essa casa não existe, ela foi projetada especialmente para o filme, porque quando saiu o filme a gente correu atrás para publicar, mas realmente é tudo partindo de um princípio cenográfico. E aqui a gente separou uma sequência de filmes que são referência para quem gosta de cinema e quer assistir filmes que têm uma arquitetura marcante. 2001, Odisseia no Espaço apresentava essa visão de futuro, né, de como seria o futuro. A gente nunca chegou nesse futuro, mas eles imaginavam que seria algo assim. A gente tem também esse filme mais popularesco, que é Os Homens de Preto, que traz as mesas Sarinen, as poltronas Egg, como elementos também futuristas. Que foram desenhadas para serem modernas para sempre, e são, né? Esses designers, eles cumpriram sua função. Eu continuo olhando para isso e enxergando o futuro. A gente não vê uma peça datada. Eu acho que a mesa Sarinen, por exemplo, é a peça mais bem resolvida da história, né? Tanto ergonomicamente quanto plasticamente. De novo, Stanley Kubrick, dessa vez com Laranja Mecânica, que é um filme onde a decoração e a arquitetura são praticamente uma personagem de tanto protagonismo. A gente tem esse exemplo belíssimo, quem não assistiu, por favor, vejam A Single Man, que é um filme dirigido por um estilista, pelo Tom Ford, e que acontece dentro de uma casa do John Lautner, que é um arquiteto que aparece em muitos filmes, aqui tem alguns deles. Julianne Moore, uma das pessoas mais chiques do cinema. E esse filme é muito sensível e lindo. O cinema, ele é apenas uma forma de arquitetura, né? O Orson Welles falava isso, que cinema é arquitetura. A gente tem esse exemplo tácito em French Postcards, que foi gravado na Ville Savoy do Le Corbusier. O filme todo se passa numa casa que é ícone da arquitetura. Ou então o filme Columbus, que era uma casa projetada pelo Sarinen, né, que não projetou tantas casas, fazia mais móveis, mas tem todos os elementos de época, como esse living rebaixado, né, o fosso, tem até a escadinha para acessar aqui os sofás. Outra casa do John Lautner, que vocês já devem ter visto em alguns filmes, mas nesse caso é o Dublê de Corpo de Brian De Palma, que é uma casa suspensa, que parece uma torre, um observatório. A gente tem essa casa fictícia de Mononcle, que é uma crítica à arquitetura modernista e ao excesso de rigor formal, né? Porque os modernistas acreditavam nisso, né? Que a forma seguia a função. E nesse filme, esse casal, eles ficam perdidos numa casa que é excessivamente funcional e tecnológica. Então tem várias cenas cômicas que acontecem por conta da arquitetura. Outro projeto do John Lautner, 007, também gravado numa casa de alto impacto de arquitetura, onde a arquitetura até define a riqueza, a tecnologia, o futuro em si. Filme brasileiro, gravado numa casa de Niemeyer, Flores Raras, que conta a história de amor de duas mulheres numa época em que não se falava sobre isso. Duas mulheres protagonistas da história, né? Uma grande escritora e uma grande paisagista, responsável a Lota, Casa é um espetáculo. Aterro do Flamengo. Esse exemplo mais recente, eu vi esse filme e eu não queria falar minha opinião porque eu não gostei muito, mas é legal porque ele tem essa construção da arquitetura meio Memphis, né? Aquela linguagem italiana bagunçada que o Ettore Sottsass criou com a turma dele. E é uma coisa plástica, colorida, olha divertida. A Sarinen aqui de novo, em cor-de-rosa. A Sarinen em cor-de-rosa. No filme ela aparece bastante. Tem outra aqui na frente, a Sarinen em cor-de-rosa. Então isso é uma síntese da cultura do plástico, né? E de como a arquitetura é protagonista. Porque a Barbie sem essa arquitetura no filme seria muito sem graça. Aliás, tem umas cenas no filme que não tem nada, que são um pouco insuportáveis. A arquitetura não é sobre espaço, é sobre tempo.
A arquitetura não é sobre espaço, é o tempo que a gente vive. E assim é o cinema, uma frase do Vito Acconti, um italiano. A gente tem esse exemplo para quem curte Netflix, a série Houston. Esse apartamento aqui é o Houston de verdade, um apartamento que ele inventou a decoração, ele não chamou ninguém para fazer para ele. E na série isso foi reproduzido muito fielmente. Para quem gosta de moda e arquitetura, essa série é fundamental. Outro cineasta da nossa adoração, para quem a decoração é fundamental na narrativa, Pedro Almodóvar, que traz os filmes super coloridos, que são cenários fantasiosos e mágicos, mas são todas casas ou de verdade ou produzidas com esse teor de design exacerbado, né? As cores. E nesse curta-metragem ele usa a estética da cenografia para contar a história. Ele assume a arquitetura como cenografia, mostrando inclusive alguns planos que passam por trás das estruturas, mostrando que aquilo é um cenário e não um apartamento dessa mulher atormentada. Igual em Dogville, do Lars von Trier, que é um filme que ocorre todo em um cenário aberto, com arquitetura desmaterializada. Né? Isso daqui não é uma imagem de bastidores, isso daqui é a imagem do filme, de como a cena acontece. De novo, a arquitetura como personagem. De volta ao Pedro Almodóvar, as cores de Almodóvar, tem uma música que fala sobre isso, né? O vermelho, o azul, o amarelo, o verde. O Fornasetti aparecendo aqui no filme do Almodóvar. Essa série mais recente, que traz um outro estilo de arquitetura, que também é protagonista, que conta a história da princesa Diana Spencer, também está disponível nos streamings. E para quem curte essa arquitetura mais de época, que não é a arquitetura do nosso tempo, é uma série importante. De novo, Kubrick com essa cena clássica de iluminado, o tapete super anos 70 geométrico, o corredor com papel de parede, assustadoras menininhas assombradas, também mostrando a importância do cenário da vida, né, que a arquitetura é sobre isso. E aqui a gente mostra um pouco do nosso apartamento anterior, que foi inspirado nesses filmes, muitos deles, né, nos filmes de Pedro Almodóvar, na série Twin Peaks, né, esse elemento que a gente usa, muita gente pergunta de onde ele veio, né, o chevron com vermelho, é que a gente chama cinema. E tem essa série que foi importantíssima na nossa infância, Twin Peaks, conta uma história de assassinato, enfim, é uma série de mistério. E tem o chevron preto e branco com os elementos vermelhos, como a gente acabou reproduzindo na nossa própria vida, trazendo para o nosso dia a dia. E arquitetura e gastronomia, por que que a gente trouxe esse tema? Porque cozinhar, segundo Van der Rohe, é a manifestação mais significativa da arquitetura. Significa que o coração da casa é a cozinha. A arquitetura é feita para que a pessoa possa se nutrir, não só de alimento, mas de outros elementos. Alguns prédios que são visivelmente inspirados em comidas, em alimentos. Esse, né, infelizmente não rolou, né? Que era nosso sonho. Mas parece um peixe. Vocês iam ganhar um presente incrível. Parece uma espinha de peixe. A melancia, né, do Rui Otaki lá em São Paulo. Muita gente enxerga um barco, né? É, eu vejo uma melancia, os carocinhos. E tem essa obra do Lelé, né, do João Filgueiras, que exatamente, que fica aqui no Rio de Janeiro, é um hospital da Rede Sara, que ele se inspirou numa romã, esse teto todo árvore, né, para o sol entrar, enfim. E ele nitidamente, declaradamente se inspirou no formato da romã. Outros objetos do Ingo Maurer que a gente falou lá em cima, duas luminárias que são alimentos, né, a sopa Campbell e essa veramente al dente, a luz fica aqui em cima, né, é um prato de macarronada sustentado por talheres. Isso daqui é um abajur, né, de mesa. Uma cenografia que a gente fez para Design Weekend com milhares de talheres, uma chuva de talheres para falar sobre a importância do design para ver e para comer, essa relação que a gente tem com o alimento, e algumas peças do design nacional, a poltrona Ball da Lina Bobart, que foi inspirada numa cuia de se alimentar, a cadeira vermelha dos Campana, que parece uma macarronada espalhada no prato. Os italianos o apelidaram assim, inclusive, né, de macarronada da mama. Sérgio J. Matos, um pouco mais literal, interpretando as formas do cacau na sua poltrona mais recente, que se chama poltrona Cacau. Aqui o ensaio que a gente fez junto com o Paulo Vitali para essa exposição, com o grande chefe, são fotos orgânicas, não tem interferência de Photoshop. Ele fotografava quase todos de cima, também com essa relação do chefe com as suas... com seus alimentos preferidos ou com alimentos que remetiam à sua arte especificamente, né? E no final dessa série de cozinha, os objetos da Dodge Tire, que foram criados lá atrás, nos anos 30, 20, 30, que são inspirados, né, em alfaces, couves,
E obviamente a resposta do PETA àquele vestido de carne que foi usado pela Lady Gaga, na época eles fizeram um vestido de brócolis, alface, para mostrar que dá para desenhar arquitetura, inclusive vestidos de moda, a partir de alimentos. A arquitetura é sobre construir uma experiência. Frank Gehry dizia, assim como um prato perfeito, né? Quando você vai comer bem, geralmente você come um prato que te proporciona uma experiência e não só um sabor. Então a arquitetura é várias coisas. A arquitetura é muito mais do que tudo isso que a gente falou, né? Ela é mais que moda, ela é mais que gastronomia, ela é mais que música, ela é mais que cinema, ela é mais que artes plásticas. Como a gente disse, como o André citou, a gente olha muito mais para outras coisas do que arquitetura para escrever sobre arquitetura. A literatura, essas imagens quase todas foram compostas por nós, né? Seja digitalmente ou seja ensaios que a gente dirigiu. A dança também, que é a coreografia do corpo. Arquitetura é ciência, o sanatório de Pai Mio, projetado pelo... Gente, esqueci o nome do arquiteto, Alex. Eu também esqueci, alguém lembra? Álvar Aalto. Álvar Aalto. Álvar Aalto projetou esse sanatório, que é todo feito para cura por meio da arquitetura. Ele virou um grande centro de referência de sanitização, né? Porque os hospitais eles eram quase sentenças de morte, né? Por conta de contaminação, infecção, e ele trouxe esse discurso arquitetônico como modelo de sanitização por meio da luz natural, por meio de superfícies que não proliferavam tantas bactérias. Então é uma obra seminal nesse sentido. Na época não havia vacina para a tuberculose, ele projetou esse prédio para que as pessoas que contraíam tuberculose pudessem respirar mais, ter mais contato com o sol, e realmente as pessoas obtinham uma cura mais rápida quando ficavam hospedadas nesse sanatório. A arquitetura também é fé, né? A gente não pode esquecer disso, que a arquitetura é uma espécie de crença que a gente tem. É a fé no futuro, é a fé na civilização compartilhada, afinal de contas ninguém vive sozinho, ninguém faz nada sozinho. A arquitetura, por fim, é vida. No fim das contas é isso, a arquitetura é vida. É tudo que a gente falou nessa palestra, porque é vida. A arquitetura é um gesto humano, né? Não é um gesto artificial. Um gesto humano feito para outro humano. Por isso que é a mais humana de todas as artes. É isso. Obrigado por carinho.